Tá. Salve, salve, tropa da La Gravada! Vamos começar uma super masterclass aqui hoje, onde eu vou falar sobre checklist operacional. A gente vai vamos abrir a metodologia aqui e dividir ela em partes, para que você consiga entender ela, né, do total zero. Então, nessa aula aqui tem pessoas que estão mais avançadas, pessoas mais iniciantes, pessoa que começou ontem, pessoas que já começaram faz alguns meses. Então, cada um está em um nível aqui diferente, né? E essa aula de hoje ela vai ser um hot seat, né? O que que é o hot seat? Você manda as suas maiores dúvidas e eu vou ali te dando clareza desse processo. Vou tirando essas dúvidas, vou te mostrando exemplos práticos, coisas que a gente está fazendo, coisas da metodologia que a gente já ensinou. Então eu vou revisar bastante coisa aqui que vocês não pegaram e eu tenho certeza que 1 hora e meia que você se dedicar aqui hoje, você der o seu 100% de atenção. Amanhã, na prática, já vai te aliviar muito aí a tua indecisão de mercado, vai aumentar o seu raciocínio para poder montar entrada, o seu contexto HTF, LTF, né? Se tem uma coisa que eu aprendi aí na minha jornada é que quando você for fazer alguma coisa, faça. Então, se for para assistir uma aula, assista a aula, né? Não fica fazendo outra coisa, ou então se distraindo enquanto eu tô aqui passando as coisas, porque isso aqui é importante, são coisas que amanhã você vai precisar, tá? Porque a nossa mentoria ela é uma mentoria dinâmica. Ela acompanha o ciclo do mercado. A gente vai atualizando vocês toda semana do que o mercado está fazendo e como que ele está se comportando em relação ao método. Então essa aula de hoje é importante. Ou seja, se for para assistir a aula, assista a aula inteira e dê o seu 100% para poder pegar aqui. Quando eu falo dar o seu 100%, não é só você olhar para a tela e ficar me escutando. Não, é você olhar para a tela, raciocinar com o que eu tô falando, você se questionar, você anotar, você pegar no chat e falar, Alves, eu não entendi isso aqui. Ou então, Alves, explica melhor essa parte aqui. Você sabe que eu tenho toda a paciência do mundo para deixar claro todo o passo a passo aqui para vocês. Mas se vocês não interagir comigo no chat, não vai rolar. Por quê? Hot seat é você manda e eu respondo, né? E aí a aula ela vai sendo montada de acordo com a demanda da turma, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou pegar esses primeiros 5 minutos de aula para a gente poder montar o nosso hot seat, tá? Quem tá chegando aí, boa noite, Ian, André, Vanessa, Akira, sejam, Maurício aí chegou agora também. E pessoal, para a gente começar, tá? Eu vou ficar aqui 5 minutos anotando algumas dúvidas de vocês. Eu quero que vocês mandem no chat qual é o assunto, o tópico, a parte que você tá travado, que você tá com dúvida, qual que é o assunto, o tema, manda aí que eu vou anotar no meu bloco de notas. Eu vou dar uns 5 minutos para pergunta. Se já der bastante, eu encerro antes. Manda aí no chat aí, tá? Pensa aí na pergunta de ouro, a pergunta que você, cara, tô precisando de clareza nisso aqui, né? Quanto mais específico você for, melhor, tá? E essa aula vai ser muito produtiva porque vai ser em cima das dúvidas de vocês. Então é importante que você mande pelo menos uma mensagem aí no chat. E aí, André? Salve. Bruna. CRB da última aula. CRT, né, Bruna? CRT. A aula vai ficar gravada na consultoria de setembro? Vai. Primeira dúvida já foi tirada, Lucas. Liquidez interna e externa. Mais uma da Bruna também. O Alan. Killzones. Bora lá, aproveita para mandar aí. Eu vou pegar as melhorzinhas aqui. Beleza, Lucas. Você assiste depois, sem problema. Resolve isso aí. HTF para LTF do Jorge. Poderia ser mais específico, Jorge, mas deu para entender. O Corre falou assim: Boa noite, Alves. Fala sobre. O Corre tem que falar o nome dele, cara. Toda hora eu fico falando Corre. Fala, Thiago, fala sobre FVG e Order Blocks fortes. Legal. Minha maior dúvida é no ciclo semanal. Tá, ciclo semanal. Pô, David, tu poderia falar qual que é a tua dúvida no ciclo semanal? Tu ia me ajudar horrores agora. Pra não fazer eu falar o ciclo semanal inteiro. Montar um contexto da macro a micro, já anotei. Quando um gatilho é invalidado. Boa, gostei. Wesley. É com X mesmo o teu nome, paizão? Wesley, não é Wesley, não? HTF e LTF são zonas fortes. Ele confirmou, Alan.
Como seguir os passos dos big players? Vamos seguir a liquidez. Pode deixar, esse aqui eu já anotei. Confirmação de região HTF para LTF onde está sendo validado um FVG. Tá, já anotei essa. Passar HD, já anotei. Judas Swing e os sweeps dentro das sessões. Uhum. Tá aqui em Killzone do Alan, vou falar disso. Como eu entro olhando o H1? Boa, beleza. Falta mais 2 minutinhos aí. Quem tem dúvida, manda aí que eu vou anotar a dúvida de vocês e ela vai ser em cima disso. FVG presente M5 mais M15 não tem. Esse FVG é dividido em peso ou não conta como? Legal, pergunta. Na hora eu explico essa parte. Ah, você fica perdido para linkar HTF com LTF. Depois você analisar os dois, só que fica perdido para achar os pontos. Os dois respondem a mesma coisa. Tá. É com X o Wesley mesmo, é o Wesley que fala. Se eu decidir um lugar para operar, espera alguns dias para chegar lá. Quando chegar, faz mais que uma manipulação. Eu posso jogar, fazer mais uma operação pegando a gestão de outro dia, aplicando. Sim, André, porque, por exemplo, se tu ficou 2 dias para guardar o preço chegar lá, nada mais justo do que você ter duas operações para pegar aquele movimento, né? Uma a cada dia. O dia que tu ficou off é a tua recarga para o dia seguinte, se tu quiser reposicionar, né? Tu ainda acreditar naquele movimento. Eu faço isso. Porque não é todo dia que vai ter entrada. E quando tiver entrada, eu quero aproveitar. E eu tenho um saldo para isso. Porque tem dias que a gente não opera. Mas depende muito do stop, sabe? Depende muito do stop. Tem stop que tu toma que tá totalmente errado. Que aí você fala, "Ah, nem compensa fazer outra entrada." Mas tem uns outros stop que o preço ele te trola. Ele só foi lá te manipular e tá caindo. E você fala, agora eu vou. Aí você consegue ir com a outra. Metodologia para Ásia, do Lucas. Beleza, que o Zone ali. Fale sobre os pontos. Tá. Vamos lá. Alves, tem SMT para índice? Tem SMT para índice. É que é bem, tipo assim, para índice é bem fuleiro, sabe? Porque como é que eu vou fazer o SMT da Nasdaq e da SP500, sendo que tem dias que eles realmente estão um contra o outro. Eles tendem a ficar junto, mas tu achar SMT para Nasdaq seria o SP500. Pro S30 também. Mas tem dias que ali tá cabuloso, tá bem diferente mesmo. Sou novo aqui, vou precisar de tudo. Muito bom. Então vamos lá. Anotei algumas aqui. Como conduzir trade, que o Ale falou. Como entrar com parciais. Beleza. Já anotei aqui no meu bloquinho umas importantes. E as outras vocês podem mandar aí, tá? Durante que eu vou falando de algum tema específico, vocês fazem pergunta em cima agora do que eu tô falando. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de checklist operacional, ou seja, vou revisar toda a estrutura. Vamos fazer um backtest de como é que foi semana passada e está sendo essa semana. E aí eu vou mostrar o método aplicado, que é o que a gente vem fazendo, tá? Na prática. Primeira coisa aí, vamos começar pelo checklist operacional, é a gente entender que existe um passo a passo e uma função e característica para cada fractal. Primeira coisa, eu não vou montar um trade baseado no que eu vi em 5 minutos, apenas, né? Eu vou montar uma operação baseada no que eu venho acompanhando o gráfico diário, como que o dia de ontem fechou, como que o dia de hoje está se comportando, quais regiões ele já alcançou ou já deixou de alcançar. Então, no gráfico diário, é isso que eu vou observar, né? E depois eu vou para outros fractais, 4 horas, 1 hora, 5 minutos. E onde é que entra a bagunça aqui? É quando você tenta alinhar o macro com o micro. Por que que fica bagunçado? Porque você não está entendendo o que que tem que analisar em cada fractal e os motivos do porquê você está analisando aquilo e a importância disso para o outro fractal que você vai. Então, por exemplo, eu analisando o gráfico diário, eu vou me fazer perguntas aonde a resposta vai estar em 4 horas. Eu analisando o gráfico de 4 horas e ou 1 hora, eu vou me fazer perguntas onde a resposta vai estar no gráfico de 5 minutos. Então a ideia é em cada fractal que a gente entrar, eu me fazer uma pergunta, para no próximo fractal eu procurar a resposta. Se você ir para um próximo fractal sem uma pergunta pronta, que é qual é o alvo de liquidez, o que, que o preço já alcançou, para buscar essa resposta para o próximo fractal, tu não vai conseguir alinhar da macro para micro. E é exatamente isso que eu vou passar para você. Então vamos falar só do gráfico diário, tá? No chat aí, se tiver dúvidas, só dúvida do gráfico diário. E aí a gente vai seguindo com os próximos fractais, tá? Primeira coisa, o que que eu tenho que ver
no gráfico de um dia, Daily Bias e CRT, tá? O que que é o Daily Bias? É abertura e fechamento de vela em relação ao dia anterior. O que que é CRT? É abertura e fechamento de vela com um conjunto de 2, 3 dias. Então, o Daily Bias e o CRT, eles basicamente se conversam. E se você for ver, é quase que a mesma coisa. Agora eu vou explicar o que que é esse Daily Bias e como é que a gente analisa ele, tá? Vamos por partes aqui e aí vocês vão entendendo tudo que a gente analisa. Vamos começar aqui, deixa eu tirar esses risquinhos. Vamos começar aqui, ó, por exemplo, no áudio SD. Se eu for no gráfico diário, é o ativo que já estava aberto aqui. Olha só, né? A gente teve, a gente teve ontem, ó, um candle de alta. Então, olha só, né? Ele abriu aqui embaixo e fechou ela em cima. Isso aqui mostra o quê? Um padrão de continuidade. O Daily Bias, ele vai falar o quê? Ó, pro dia seguinte, o mercado ele continua subindo. Por quê? A vela fechou cheia. Como que eu sei, né? Ah, se ela fecha cheia, esse tanto eu já considero uma alta. Qual é a minha referência de uma alta de fechamento? É a máxima do dia anterior. Então, olha só, o dia anterior teve essa máxima. E esse dia fechou muito mais acima. Então, quanto mais acima é o fechamento, maior é a força de alta. Agora, se esse fechamento fosse aqui embaixo, ainda fechou em cima, né? Fechou aqui, ó, ainda em cima, mas ia ter muita retração aqui em cima. Então ia ter mais rejeição do que renovação. E o Daily Bias ele fala sobre isso. Se a vela ela fechou renovando muito acima, fechando muito mais de corpo cheio do que sombra, o padrão é de continuidade para o dia seguinte. Então para hoje aqui, ó, no áudio SD, a gente tem como alvo esse PDH aqui, que é essa máxima, porque a gente tem um padrão de continuidade. Então, provavelmente o preço abriu, veio aqui embaixo, e ele vai buscar essa região aqui em cima. Depois que ele chegou nessa máxima, aí eu já não sei se ele vai continuar, ele vai reverter. A gente vai ter que procurar em 4 horas e 1 hora uma perca de força para considerar uma queda para o preço. Então, olha só como a narrativa ela vai sendo montada através do gráfico diário, né? Eu consigo ver se o preço está forte ou não através do fechamento da vela, né? Agora, por exemplo, aqui, vamos voltar mais um, dar um outro exemplo. Esse candle de baixa, ele está bem forte. Então, meu, dificilmente eu vou focar em compra aqui. Com essa vela do gráfico diário, eu focaria em compra só se o preço vir buscar essa mínima. Por quê? Olha onde está a mínima do dia anterior. Está nessa região. Ele fechou bem abaixo da mínima. Então é um padrão de continuidade de queda. Eu vou focar em venda, né? Se o preço ele vir corrigir aqui, ó, nesse 50%, no 62, no 72, eu vou focar em venda. Qual que é o objetivo da venda? É buscar essa mínima. Depois que ele buscou essa mínima, aí sim o preço pode estar pensando em entrar em uma alta, porém eu preciso ver um comportamento de vela. E olha só o que aconteceu no dia seguinte, né? O preço ele veio aqui em cima, caiu, buscou a mínima e aí retraiu. Então o que que a gente consegue ver? Um comportamento de vela apontando para uma alta, né? Ó, a gente tem o candle fechando aqui, ó, acima da mínima e tendo uma rejeição, ou seja, o preço manipulou aqui embaixo e agora ele está direcionando para um movimento de alta. Isso aqui é um daily bias, né? E o que que é o CRT? O CRT é quando ele rejeita, né? CRT é quando ele rejeita. A gente tem três candles. Os dois primeiros candles, a gente tem máxima e mínima nesse primeiro candle, e o segundo candle ele manipula. Quando ele manipula, ele fecha acima, aí a gente tem o CRT. Como por exemplo, a Bruna ela perguntou o que que é CRT, né? CRT é quando a gente tem uma máxima mínima que ela foi manipulada e rejeitada, né? Então o preço ele manipulou e ele fechou aqui em cima. Isso é um CRT, tá? Ó, isso aqui é um CRT. Por exemplo, a gente teve aqui em cima também, ó, uma máxima e uma mínima. O preço capturou essa máxima e fechou abaixo. Isso é um CRT. Isso é um CRT de venda. E isso aqui é um CRT de compra. Beleza? Isso aqui serve para qualquer fractal. Então, se eu ver um CRT de venda no gráfico diário, eu sei que para esse dia aqui é uma boa eu vender a partir dos 50%, né? Ó, eu vender a partir dos 50%, porque o CRT tá para venda, né? Ó, ele veio aqui no cinquentinha e já caiu. Aqui eu sei que é uma boa eu comprar abaixo dos 50%, porque o CRT tá para compra. Isso aqui eu posso considerar também como um gráfico de 1 hora, né? Mas eu estou no gráfico diário ainda. Eu vou deixar claro para vocês os fractais. Então, isso é CRT, né? E o Daily Bias ele fala exatamente isso. Se a vela fechar rejeitando aqui, o alvo é o PDH para o próximo dia. Essa máxima, é o preço abrir, manipular e quebrar essa máxima.
né? Aí aconteceu isso, ele fez um padrãozinho de alta e continua. Então, quando que eu vou pensar em venda aqui? Quando eu ver um CRT para venda, parecido com esse aqui. Aí eu começo a pensar em venda. Mas eu preciso ver exatamente esse CRT no gráfico diário? Não necessariamente. Você pode ver esse CRT em 4 horas, porque assim, antes desse CRT acontecer no gráfico diário, ele teve que acontecer em 4 horas. Então teve que ter um padrão de reversão aqui em 4 horas para mostrar essa queda. E aí nesse dia o dia fechou desse jeito. Aí confirmou o CRT diário, né? Então a gente começa a entender isso quando a gente vai alinhar o fluxo. Mas primeira coisa do método que a gente tem que entender é que quando eu coloco no gráfico diário, eu quero ver se ele rejeitou a máxima ou mínima. Se ele rejeitou a mínima e fechou acima, padrão de alta, CRT de alta. Se ele manipulou a máxima e fechou abaixo, CRT de baixa, padrão de venda. O que que fortalece ainda mais isso, se fosse para fortalecer? Mitigação de pontos de interesse, como por exemplo essa ineficiência aqui, ó, esse FVG. Além do preço ter pegado e rejeitado, ele alcançou um POI, que é ponto de interesse. Então isso aqui já me garante mais ainda que realmente o preço não vai voltar nesse PDH. Eu posso trabalhar com stop loss aqui em cima, por exemplo, porque ele já alcançou um ponto de interesse, que é a nossa ineficiência. Isso aí fortalece ainda mais o direcional do CRT, tá? Vou dar uma passada no euro-dólar para a gente ver o que aconteceu. Ó, o euro-dólar, ele já está começando a fazer um padrãozinho de venda, né? Ó, ele fechou aqui, mas ainda acima da máxima. Se ele fechasse abaixo da máxima, aí a gente já teria uma venda confirmada. Mas aqui ele ainda corre o risco, sim, de vir aqui capturar esse PDH. Por que ele pode vir capturar esse PDH? Porque ele ainda não mitigou o POI, que é o nosso ponto de interesse, que é esse FVG aqui, ó. Então, eu tenho pontos de interesses, que são as ineficiências, acima desse PDH, ou seja, existe o risco dele vir aqui e aí sim ele começar a ser derrubado. Então, ele pode vir capturar esse PDH, tá? Então, seria duas confirmação. Ó, eu acho que eu entendi a sua pergunta, Bruna. É, se ele fizer o CRT sem alcançar ponto de interesse, já é muito bom. Mas se ele fizer CRT alcançando o ponto de interesse, que é a nossa segunda confirmação, melhor ainda. Mas ele não precisa necessariamente alcançar ponto de interesse, porque tem vezes no gráfico, deixa eu ver se eu acho. Ó, aqui também alcançou ponto de interesse e fez CRT. É melhor ainda, ó. Aqui aconteceu. Mas esse aqui, por exemplo, deixa eu ver. Esse, não. Eu quero ver um que não alcançou. Todos que eu tô olhando já alcançou, ó. Até esse aqui alcançou. Ó, esse aqui, por exemplo, né? Ele fez CRT de venda. Ele fez CRT de venda, aí veio buscar aqui. Só que aqui atrás não tinha nenhum ponto de interesse, tá vendo? Ó? Eu prefiro com ponto de interesse, mas se não tiver aqui, também serve para pegar essa venda. Porque, ó, o preço muito caro, ó. O preço ficou muito caro. Ele já alcançou todos os pontos de interesse, não tinha mais nenhum aqui, ó. Aí ele voltou, não tinha nada, mas fez CRT de venda. Valeu a pena, por quê? Porque o preço estava bem caro. Quem é mais forte? Com ponto de interesse, com certeza. Se ele vem capturar essa máxima com ponto de interesse, a região premium de venda é aqui, ó. Entendeu? E não aqui nessa região de retração, é aqui em cima do PDH, por causa do POI. Pode padronizar. E aí, por exemplo, eu tenho duas formas de configurar o meu gatilho de entrada na LTF. Eu posso analisar o gráfico diário, isso, configurar gatilho para eu, em M5, operar, ou eu posso achar um contexto no gráfico de 4 horas ou 1 hora, e em M5 eu operar. Então, uma coisa que o pessoal se confunde bastante então eu tenho que achar a confluência do gráfico diário de 4 horas 1 hora, e aí sim eu refino o gatilho em M5. Esse aqui seria o melhor dos mundos. Vai ter dias que a gente sim vai conseguir fazer um encaixe desse. Mas, meu, tem dias que só vai ter o gráfico diário de confluência para o meu LTF. Eu consigo considerar. Tem dias que eu só vou ter o gráfico de 4 horas e 1 hora para o meu LTF. Eu também consigo considerar. Desde que eu tenha ou 4 horas ou diário configurado com o meu LTF, eu já posso operar, tá? Então, ou eu vou achar um direcional. Se eu quero vender no LTF, se o gráfico diário estiver me ajudando, eu posso entrar nessa venda. Se eu quero vender em M5 e o gráfico de 4 horas ou 1 hora estiver me ajudando e o diário estiver mais feio, eu posso considerar ainda. Porque não é sempre que todos os pares, todos os fractais estarão ali conspirando para o teu trade. Às vezes só 4 horas ou 1 hora vai estar correlacionando com o M5. Ou só o diário com o M5. Né? E eu vou dar esses exemplos para vocês e exemplos práticos que a gente realmente pegou esse tipo de operação. Vamos voltar aqui agora?
Então, o que que a gente. Deixa eu ver o chat aqui. Acho que eu pulei o PCL. Alves, no cenário em que o PDL é alvo, eu sempre procuro uma correção para executar a venda. Exatamente. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui, ó, que era bem alvo mesmo. O alvo seria esse PDL aqui. Ah, o alvo seria esse PDL. Mais ainda porque tem outros PDLs que ainda não foram capturados. Então, putz, melhorou muito o cenário. Eu aguardo uma correção aqui, ó, no gráfico diário. Chegando aqui, eu faço uma venda. Nessa região, acima de 50%, como alvo de PDL. Sim, você pode atuar na correção de venda, que o alvo é o PDL. Após o preço buscar o PDL, compensa pensar em uma compra ou melhor evitar, sabendo que o alvo do D1 era a continuidade de queda? Compensa, de certa forma, porque nesse cenário aqui, a gente tem DSL. DSL, que eu vou explicar ainda o que que é. É esse dele swing lowzinho aqui. Depois que o preço ele corrigiu, pá, e vamos supor que você não pegou a venda, ficou de fora. Aí você fala, posso pegar a compra agora, depois que ele capturou o PDL? Você só vai focar nessa compra aqui se tiver uma liquidez, que obviamente vai ter, né, que é o PDL. Nesse caso aqui tem um DSL. E tiver um ponto de interesse aqui. O que que é o ponto de interesse? É uma ineficiência interna aqui. Ou um fundo forte, né? E esse ponto de interesse nem sempre vai estar no gráfico diário, às vezes vai estar no gráfico de 4 horas. Vamos lá. Gráfico de 4 horas, onde é que está o fundo forte? Está aqui, ó. Esse é o fundo forte. Preço, ele foi lá e olha só, em nenhum momento ele deu padrão de reversão nessa captura. Então não tinha como você comprar aqui. Não tinha como você comprar aqui. Agora aqui, com esse CRT de alta, lembra que eu expliquei o CRT no gráfico diário? É a mesma coisa para o gráfico de 4 horas, olha lá, ó. Ele fechou de alta e ainda confirmou o fluxo. Com esse CRT de alta, a gente teria uma confirmação melhor de que o gráfico ia começar a subir, tá vendo? Ó? A partir daqui. Aí provavelmente o posicionamento poderia ser aqui, ó, nessa correção. Ele fez um CRT de alta, subiu, subiu e aqui, ó, ele corrigiu. Aí seria posicionamento de compra até lá em cima, né? Então, para comprar no teu PDL, depois que ele captura esse PDL, você precisa aguardar ele alcançar um ponto de interesse e em cima desse ponto de interesse ele fazer um CRT de alta, ou no fractal de 4 horas, ou no fractal de 1 hora. Aqui fez em 4 horas, melhor ainda. Então é mais ou menos por aí, PC. Vai me falando aí. Mas eu avancei aqui um pouco o tema da aula. Falando com o PC aqui agora, eu dei uma avançada. Agora eu vou voltar para a gente recapitular tudo, tá? Quem não entendeu aí, eu vou ainda falar sobre isso aqui. Pera aí. Tem que deixar claro que são confluências e não gatilho de entrada por si só. Gatilho de entrada a gente vai ver lá na LTF. Se essa vela de ontem tivesse fechado cheia, ainda seria válida a venda aí nesse FVG? É que agora eu já não sei qual ativo você está falando, né? Eu acho que é no do euro-dólar que você está falando. Se essa tivesse fechado cheia, a venda só aqui em cima do PDH, ainda assim, com CRT de venda em 4 horas, 1 hora. Eu já fiz venda com vela fechando cheia, a outra vela indo lá em cima, alcançando o ponto de interesse e eu conseguindo pegar uma retração lá de cima. Mas aí 4 horas teve que me confirmar isso aqui. Alves, quando o alvo é o PDL ou o PDH, só que o ativo faz o gatilho antes de atingir o alvo, eu posso considerar um gatilho validado? Tá, o alvo é o PDH. E o ativo ele faz o gatilho antes de atingir o alvo, que bom, né? Agora você vai operar a favor do alvo, não é isso? Alves, para não perder a captura do PDH, é só colocar alerta. Coloca alerta aqui em cima, ó. Pá, deixa o alertinho aqui em cima. Outro alerta aqui no canto, ó. Clica no mais, adiciona alerta. Alertinho aqui embaixo. E já era. Quando ele capturar, aí você acompanha a reação de 1 hora, de 4 horas. Bora lá. Bom, então, Daily Bias e CRT, eles se conversam, né? O que que é o Daily Bias? Ele fala se a vela fecha cheia, ela continua até a região de PDH e PDL ser capturada. Depois disso pode ser que reverta, mas aí vai ser em 4 horas e 1 hora que a gente vai acompanhar essa reversão. E se a vela ela rejeitar a máxima e mínima, a gente tem um CRT, né, para operar reversão e não continuidade.
É isso que a gente aplica todos os dias no gráfico diário, tá? Por exemplo, eu vou pegar um outro diferentão aqui, para aleatório mesmo. O Euro JPY. Olha lá, ele tá com um padrão de venda. Para eu comprar, só abaixo do PDL, filho. Não tem jeito. Só abaixo desse PDL. Por enquanto ele tá com um padrãozinho de venda. Aí tem o. Isso aqui é uma confluência, tá? Ó, o Shao SD tá em alta, não rejeitou nada. Aqui ele tinha rejeitado, ó. Olha lá. Ó. E aí ele fez a quedinha dele. Vamos voltar aqui. Aí, né, dentro do gráfico diário, a gente vai olhar a máxima, que é PDH, mínima, PDL, DSH e DSL, Daily Swing Low e Daily Swing High. O que que é isso, né? Primeiro, PDH e PDL é olhar para o dia anterior e traçar uma máxima e uma mínima. É isso. PDH e PDL são zonas que começam a me definir compra e venda. Então, isso aqui é um PDH e isso aqui é um PDL. Máxima e mínima do dia anterior. Por que que eu vou marcar isso? Se o preço estiver acima do PDH, eu sei que ele está caro demais, eu começo a focar em venda. Se ele está abaixo do PDL, eu sei que ele está barato demais, eu começo a focar em compra. Então isso aqui é para eu saber se o preço está barato ou caro demais. Como que se eu sei? Se ele está mais qualificado ainda, através de ponto de interesse, ó, acima do PDH, eu tenho essa ineficiência. Então provavelmente ele tem mais interesse em subir agora para depois descer do que começar uma queda direta, por causa do ponto de interesse. Para ele descer, ele tem que vir nessa ineficiência. Então eu começo a montar narrativas. Eurodólar vai fazer uma alta agora para buscar lá em cima e depois ele cai lá no nosso PDH, né? Ah, mas Alves, eu posso já entrar comprado aqui? Você vai ter uma assertividade X. Agora aqui em cima, você vai ter uma assertividade 3x, muito mais assertivo. Você vender com ponto de interesse já capturado do que você comprar a favor daquele ponto sem nenhuma outra liquidez capturada aqui embaixo, né? Ele não veio capturou nenhuma liquidez para subir lá. Então o ideal é uma venda lá em cima. Mas vamos lá, que ainda tenho bastante coisa para compartilhar com vocês. DSH e DSL, que é o próximo tópico. Daily Swing High e Daily Swing Low. São zonas de liquidez externa. Então, aonde o preço for ali de DSH, DSL, são zonas que não tem como pensar em outra coisa a não ser comprar ou vender sobre essas estruturas. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem um DSL. Por que DSL? Né? O que que é a definição? Como é que eu identifico um daily swing low? Você é só gráfico diário, tudo que eu tô falando, tá? O que que é um daily swing low? É quando a gente tem uma mínima mais baixa entre o candle da frente e o candle de trás. Ele forma um V. Então, olha só o Vzinho aqui sendo formado. Eu tenho um V. Isso aqui é um daily swing low. Quando o preço ele vem e captura um daily swing low, eu tenho grandes chances de retração. Então, geralmente aqui é onde eu vou focar em uma compra, né? Começar a focar em compra em M5, em M15, nessas regiões, abaixo de daily swing low, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um daily swing high. Daily swing high. Quando o preço passar dessa zona, eu vou começar a pensar em venda, né? Ah, mas Alves, olha só, aqui ele fechou cheio, ó. Se eu tivesse focado em venda, eu teria tomado stop. Muito pelo contrário. É para isso que serve o alinhamento de fluxo. Se aqui em 1 hora, em 4 horas, não fez nenhum padrão de reversão, não tinha por que você pensar em venda. O padrão de reversão foi feito aqui, ó, nesse dia. Deixa eu só confirmar isso aqui para ver. Ele fez um padrão de reversão aqui, ó, de 4 horas e entregou queda pelas próximas horas. 4, 8, 12, 16. Pelas próximas 16 horas ele entregou queda depois do primeiro padrão. E a gente teve aqui, né, um evento do Powell às 14 horas e ele confirmou mais ainda esse direcional de queda lá, ó. E aí o mercado foi caindo. Então, teve confirmação. Eu não ia simplesmente chegar aqui, ó, capturou, vou vender nessa velona de alta. Não. Eu tenho que esperar uma confirmação de 4 horas para eu começar a pensar em venda. O mercado é reação. Enquanto você estiver tentando prever o preço, dificilmente você vai acertar. Você tem que esperar reagir, filho. Espera o preço chegar na zona, mostrar fraqueza e você começa a focar em venda, certo? Vamos lá. Então, DSH e DSL são essas regiões, né? Ó, por que que aqui em cima é DSH? Que é a máxima mais alta entre o candle da frente e o de trás. Isso aqui é um DSH. Essa zona aqui, ó.
é um DSH que ele retraiu aqui quando chegou. Essa outra região aqui atrás, ó, é um DSH que ele retraiu aqui quando chegou. Então, essa zona do gráfico diário ela é muito importante, tá? Esse DSL seria um CRT também, por estar dentro desse FVG. Então, nem todo esse DSL em específico que você está falando. É esse aqui. Esse aqui é um CRT. Esse aqui é um CRT que você iria operar nesse dia aqui, ó. Nesses dias aqui. E aí depois ele virou um DSL. Nos próximos dias ele foi virando liquidez. Aí o preço veio aqui. CRT para operar no dia seguinte, tá? Ó, nos dias seguintes aqui do gráfico diário. Agora, por exemplo, chegou aqui nada a ver agora. Do nada, virou DSL. Virou DSL. Esse aqui de venda, ó, daria para operar nesses dias aqui, ó. Nesses dias aqui. Agora, se ele voltar lá de novo, aqui tem uma liquidezinha, ó. Pode ser que esse topo aqui dê uma retraída também. Mas a gente já tá indo para outros patamares. Mas é um CRT sim. É um CRT. Então, isso aqui é DSH e DSL, tá, pessoal? DSH e DSL são zonas importantes. Por exemplo, se eu vim agora no euro-dólar, qual que é a próxima região de venda que eu tenho acima de DSH? É essa. DSL. É essa. Então, na semana, eu já sei onde é que eu vou focar em compra e venda. Compra ou venda. Aí você fala, mas Alves, e essa região aqui, ó, acima do PDH, eu também posso vender? Também pode vender. O que isso significa é, se o preço vir aqui, eu posso pensar em venda. Não significa que ele, só porque tem um DSH, que ele vai lá em cima diretão, tá? Porque o preço ele trabalha através de impulsão e correção. Ele vem aqui, mitiga, retrai, aí fecha o dia. Depois ele tenta de novo, aí fecha cheio. Aí ele vai, fecha cheio de novo. Depois ele vai lá. Isso aqui já foi 4, 5 dias, né? Então a venda que você quer pegar aqui, ela impacta só nesse dia. Nos próximos dias ele pode continuar com o objetivo de ir lá em cima. E se você for ver que, pô, nesse dia aqui eu fiz uma venda, acertei. Só que agora ele tá voltando para cá de novo e ainda fechou acima. Fazendo um boss de alta. Qual que é o alvo? É esse. Aí você pode até operar a favor da continuidade para buscar aquele objetivo, né? Então, DSH e DSL serve para isso, né? Não é porque ele tá lá que é porque ele vai lá nesse dia. Não é porque eu tenho um DSH aqui que amanhã eu não posso vender aqui. Tem nada a ver. Ele pode vir aqui fechar retraído na vela diária de quarta-feira, depois na quinta pode fechar de novo aqui, depois na sexta ele ir lá. Tipo, ele pode fazer isso. Entendeu? O mais importante é ele respeitar a zona no primeiro toque, que aqui é onde a gente vai vender, né? No primeiro toque do dia. Posso operar focado só em DSH, DSL? Inclusive, eu recomendo. Se você ele tá num ciclo negativo, se você tá lucrativo, beleza, vai operando 4 horas, 1 hora, vai operando PDH, PDL. Quando chegar em DSH, DSL, você opera, você dá prioridade. Mas tem dias que não vai ter DSH, DSL, que o preço ele não vai alcançar DSH, DSL. Tipo assim, na semana de 5 dias, um ou até 2 dias tem operação de DSH, DSL. Ou tem semanas que só um dia que ele vai na região de DSH, DSL, entendeu? Por exemplo, se essa semana ficar aqui, ó, dentro, você não vai operar nenhuma vez DSH, DSL. Então tem esse porém, né? Mas para quem tá no ciclo negativo, aguardar ele chegar aqui, pô, vale a pena até você voltar pro 0 a 0 depois você padroniza um setup além do DSH, DSL. Mas eu acho legal. Acho legal. Tipo, o dos sonhos. Vai, o setup dos sonhos aqui, fazendo um rascunho rápido com vocês. É, pô, esperar o preço, capturar DSH, por exemplo, ou DSL, tanto faz. Em 4 horas, fazer um CRT, ou em 1 hora, acima desse DSH, CRT de venda. Em M5, esse CRT ser Ásia, Londres e Nova York entregando uma queda, aplicando Power of 3. E tu pegar. Então eu tenho gráfico diário, gráfico de 4 horas e gráfico de 5 minutos, que é o Power of 3, tá ligado? Tipo, esse aqui é o combo perfeito. É você alinhar fluxo diário, fluxo de 4 horas e fluxo de M5. A minha linha ela fica assim toda feia, é porque no TradingView é impossível ó, tu fazer um traço reto, o bagulho reto. Fica desse jeito aí. Em Londres, se não atingir o DSH e nem DSL, eu opto por Judas. Tá. Se não atingir o DSH, DSL, mas atingir o PDH e PDL? Se sim, top, mano. Top. Não é todo dia que vai ter DSH, DSL.
Por exemplo, aqui no Eurodólar, né? A expectativa é uma venda acima desse PDH, fazendo esse mesmo raciocínio teu. Eu não vou ter DSH, DSL. Eu vou aguardar Londres manipular a máxima da Ásia, manipulou, quebrou o último fundo, eu foco em venda. Ah, não aconteceu em Londres, espera acontecer em Nova York e foco em venda, entendeu? Fiquei confuso nesse CRT e DSL. Vamos lá, Hugo. Então, ajusta a chavinha agora. O que que é DSH e DSL? Tá? É o candle mais alto o DSH e o DSL é o candle mais baixo, entre três pares. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pico mais alto, eu tenho um pico mais alto, uma máxima, uma máxima, uma máxima. Aqui eu tenho uma mínima mais baixa, mínima mais baixa, mais baixa, mais baixa, mais baixa, mais baixa. Tá vendo? Como a gente identificou, esse candle é o mais alto entre o da frente e o de trás. Isso é um DSH. Esse candle aqui, ele é o mais alto entre o da frente e o de trás. Isso é um DSH. Olha só, o mais alto, ninguém é mais alto que ele. Tá vendo? E o DSL, ninguém é mais baixo que ele, ó. Entre o da frente e o de trás, ninguém é mais baixo. Olha lá, ó. Ninguém é mais baixo que esse aqui, entre o da frente e o de trás. Esse aqui, ó. Entre o da frente e o de trás, ninguém é mais baixo. Tá vendo? E o preço ele retrai nessas estruturas, ó. Ele veio no DSH, retraiu. Veio no DSH, retraiu. Veio no DSL, retraiu. DSL, retraiu. Vai vir aqui, vai retrair. Veio aqui, retraiu. Quando vir aqui, vai retrair. Ele vai vir nesse, também vai retrair. Então, são essas regiões DSH, DSL, tá? Ele veio aqui em cima, ó, retraiu. Olha lá, a máxima mais alta entre quem é da frente e de trás. Isso que é DSH, DSL, beleza? O que que é CRT? É uma rejeição. Por exemplo, eu tenho um candle, certo? De alta, e eu tive uma rejeição de pavio, ó. Ele rejeitou, ele fechou abaixo, ó, abaixo. Fechou. Em queda, CRT de venda, ó lá. Ele deixou pavio e fechou lá embaixo, CRT de venda. E CRT de compra? Aqui, ó. Ele manipulou aqui e fechou acima, CRT de compra. É uma rejeição, saca? Beleza, vamos avançar. Ó, o Lucas ele faz um resumo legal. De qualquer forma, a única maneira de ter entrada capturando um dos lados. Não, a única forma de ter entrada é capturando dos lados PDH e PDL. Exato, Lucas. Exato. Tem momentos que eu tomo uma decisão diferente dessa, que sem capturar PDH e PDL, é quando, por exemplo, eu tenho esse cenário aqui, ó. Esse cenário aqui. O dia agora vai nascer. Amanheceu, London Open. Olha só, eu tenho máxima e mínima do dia anterior. Ela vai nascer aqui. Eu preciso aguardar o preço, buscar PDL para eu focar em compra aqui, pessoal? O que que vocês acham? Eu preciso esperar o dia, capturar esse PDL para eu pensar em compra? Não preciso. Então, ô Lucas, nem sempre, saca? Você tem que entender o porquê nem sempre. Você falou assim, ó, de qualquer forma, a única maneira de ter entrada é capturando um dos lados, PDH ou PDL. Em alguns momentos, sim. Agora, esse aqui é onde o preço pegou o PDL e fechou acima um CRT de alta, meu, já tem um direcional montado. Correção aqui, ó, no 50% e eu faço uma compra na micro. Porque o fluxo já está direcionado para alta, o meu alvo é o PDH, certeza. PDL rejeitado aqui, ó, CRT de alta. Então não precisa esperar capturar nada, é só comprar ali, ó. Entendeu? Aí agora, calma aí, esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, padrão de alta, sem esperar captura de PDL. Esse é um caso à parte. Entendeu? Agora, por exemplo, nesse caso aqui do euro-dólar, que eu não tenho um direcional de baixa confirmado, ainda corre o risco dele vir nesse PDH e mitigar esse POI. Aqui eu só vou comprar quando ele estiver abaixo do PDL e vender acima do PDH, entendeu? Porque eu não tenho nenhum direcional confirmado ainda. Aqui, por exemplo, ó, eu já tenho um direcional confirmado, que é uma queda, CRT de baixa. Eu não preciso aguardar capturar o PDH para vender. Então tem essas regrinhas aí, que é o CRT. Se já fizer o CRT, já está direcionado, não precisa aguardar. Se não tiver nenhuma configuração de direcional,
você espera aguardar PDH e PDL, tá bom? Ó, Ezequiel, os caras ficam doidinhos com tanta sigla. Pois é, pra surtar, Ezequiel. Mas e aí, tu prefere aprender a calcular lote e padronizar captura de liquidez ou fazer 5 anos de engenharia e até o cálculo 5 para no final trabalhar de Uber? Fica a dica. Vambora. Ó, então no gráfico diário é isso, tá? CRT, Daily Bias, PDH e PDL, DSH e DSL, ponto. Muito simples, tá? De primeiro instante, pô, muita coisa, mas vai fazendo pergunta. Faz o Aragão o PR trabalhar, pessoal. Vamos lá. Marca eles lá no grupo, pergunta se tá certo. Vamos pra cima. Tô tentando entender o CRT ainda. Arthur, tu quer abrir o microfone, paizão? Tu quer abrir o microfone pra gente tirar essa dúvida agora? Que eu expliquei esse RT 4 vezes. Só aceito se tu abrir o microfone. Que eu quero entender o que que tu não entendeu. Que eu vou fazer um estudo de caso disso, paizão. Na boa mesmo, pô. Liga aí o mic, liga aí o mic. Só pra gente trocar uma ideia. Liga aí. Vamos ver. Ele nem tava preparado pra isso. Suave, Arthur. Suave. Vou explicar pela última vez aqui, tá? Ó. É porque senão a aula fica cansada. Vamos pra cima. Pra não ficar repetindo a mesma coisa. Ó, CRT de venda. Significa o quê? Que o Kendall rejeitou, tá? Então, ó, máxima e mínima. O que que é uma rejeição? Isso aqui, ó. Tá vendo? Rejeitou. E o Kendall fechou lá embaixo. Ou seja, CRT de venda. CRT de compra. Olha lá, ó. Ele rejeitou aqui embaixo e fechou lá em cima. É isso. São essas rejeições. CRT de venda. Aqui, ó. CRT de venda. Fechou rejeitando máxima. CRT de compra, ó. Fechou rejeitando mínima. CRT de compra. Olha lá, rejeitou mínima. CRT de venda. Rejeitou máxima. CRT de compra. Rejeitou mínima. E por aí vai. Vou dar outros exemplos na prática e você vai entendendo. Você não pegou agora, você vai pegar depois. Então vamos lá. Isso aqui é o que a gente analisa no gráfico diário, tá? E isso aí, Copini. CRT é tipo projeção do dia que foi rejeitado do dia anterior. E é um padrão muito forte. Acho que é um dos padrões mais fortes de fluxo de vela que tem, mano. Que eu conheço assim sendo um dos padrões mais fortes. Ainda mais tratando no gráfico diário. Agora vamos pro próximo nível, pessoal. Gráfico diário ele vai me ajudar em quê? Em captura de liquidez externa de máxima e mínima DSH e DSL. Inclusive, depois dessa captura ele pode rejeitar, que aí faz o CRT e confirma uma inversão de fluxo, tá? É basicamente isso. Quem ainda não pegou 100%, meu, tem aqui mais coisa para mostrar. 4 horas e 1 hora. O que que a gente vê? Isso aqui tem que ficar, você tem que ter clareza agora do que você vai analisar em 4 horas e 1 hora. Eu tinha muita dificuldade no meu começo, quando eu comecei a ensinar oferta e demanda, comecei a vir pro Forex, cara, eu pegava o range de 4 horas e 1 hora e falava, só vou operar no 50% ali do range de oferta e demanda. Só que às vezes o mercado reacumulava e não chegava nessas regiões. Então eu tive que estudar outros padrões de buy side, sell side, liquidez interna e externa para poder me posicionar nesses cenários. E tipo, é a parte mais confusa da análise. O gráfico diário é o mais fichinha, na boa. Deribias ali, CRT, DSH, é mó fichinha pegar isso, mas 4 horas e 1 hora é o mais chato, porque é onde tem mais ruído. Aí a gente tem que entender por etapas, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Semana passada deu uma aula de liquidez interna, liquidez externa e CRT. Quem não sabe o que é CRT ainda vai ter que assistir a última aula da semana passada, que lá foi a aula específica disso. E eu falei de interna e externa também. Para a gente poder analisar o gráfico de 4 horas e 1 hora, eu preciso deixar bem claro onde que está a liquidez externa e onde é que está a liquidez interna. O que que é liquidez externa e interna? Né? Vamos começar os traços aqui. Por exemplo, eu tenho um mercado com padrão de alta. Olha só, um padrão de alta. Ele partiu aqui dessa região de low, fez aquela região de high e agora ele vai embarcar em uma correção do preço, ó. A partir de agora eu já sei o que que é liquidez externa e o que que é liquidez interna. O que que é liquidez externa? O próprio nome já fala, o que está para fora.
Então, isso aqui é liquidez externa. Isso aqui é liquidez externa. Como que eu posso identificar essa liquidez externa aqui? Meu, vai ser um PDH e um PDL. Entendeu? Em 4 horas de uma hora vai ser um PDH e um PDL, provavelmente. Mas o gráfico de 4 horas de uma hora, você vai ver um padrão de alta, é isso aqui. A liquidez externa vai ser o topo e o fundo máximo. E o que está entre o topo e o fundo é a nossa liquidez interna. Que o preço vai deixando liquidez interna aqui. E aí, geralmente, acontece a sessão de mercado, que é o Power of Three. Ele pega, captura a liquidez interna para ir buscar a liquidez externa. E o preço ele faz isso todos os dias de uma forma incrível e dá para você surfar e identificar esse movimento. E meu, sem complicar, trade é para ser simples, não é para ser complicado. É para ser simples, pra você olhar pro gráfico e falar se está configurado ou não, se ele fez ou não. É olhar e falar, se ele está numa interna, eu vou operar para ele capturar a externa. Se ele está na externa, eu vou operar para ele preencher a interna. Então, ou você está operando para uma captura de liquidez externa ou para um preenchimento de liquidez interna. Ponto. É isso. Ou você está comprando para ele vir buscar uma máxima, ou você está vendendo para ele vir preencher algo que está aqui, ó, de FVG, tá? Aí beleza. Eu vou passar uma resumida em todo o checklist, depois eu vou mostrar no gráfico, que eu acho que a pegada de vocês é mais pro gráfico do que aqui no slide, tá? Então tem liquidez interna e externa. E aí, através disso, eu vou ter buy side e sell side. O que que é buy side? É liquidez de topos. Então, se eu tenho aqui, ó, esse topo máximo, aqui é uma região de buy side. Se eu tenho essa mínima aqui, aqui é a região de sell side, SSL no caso. Sell side. O que que é buy side e o que que é sell side no gráfico de 4 horas e uma hora, tá? Vamos colocar aqui. A Bruna já mandou a primeira pergunta. Ó, aqui, por exemplo, eu tô nesse gráfico de 4 horas do euro dólar e beleza. Deixa eu dar uma olhada no gráfico de hoje de novo. Gráfico de 4 horas. Eu vou pegar o último topo e o último fundo, ó. Último topo e último fundo. Antes desse tinha esse aqui. Então, aqui, ó, quando ele estava aqui em cima, o que que a gente tinha? Liquidez externa e liquidez externa. E tudo que estava aqui dentro era liquidez interna, ó. Tudo que está aqui dentro é liquidez interna. Então, se o preço está deixando liquidez nos topos, é porque ele quer fazer isso aqui para cair. Muito provavelmente. Mas acho que ele não teve força de fazer. Ele está na liquidez interna agora. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pensando em uma venda para poder pegar essa mínima externa aqui. Por que eu tô querendo essa venda? Porque o preço, olha, ele já capturou um DSH diário, né? Ó. Agora ele vai querer cair e vai buscar essa mínima. Aí ele preencheu liquidez interna e agora cai novamente. Caiu, capturou liquidez externa. Acabou de capturar uma externa. Qual que é o meu pensamento? Agora eu vou focar em compra. Para ele vir preencher esse FVG aqui, ó, para ele vir manipular esse topo, para ele vir preencher essa outra ineficiência. Então agora eu penso em compra. Por que compra? Porque o mercado está em alta? Não, porque ele capturou uma liquidez externa de mínima aqui. Agora ele tem que corrigir para voltar para o range central e voltar a cair novamente se ele quiser. Então minha nova liquidez é essa, ó, máxima e mínima. Liquidez externa aqui, liquidez externa aqui. Ele vai ter que subir para preencher a interna, né? Aí ele subiu lá e eu acho que travou aí agora, ó. E ele ainda vai vir mais, ó. Ele vai vir aqui, ó, nesse FVG, para aí depois continuar o fluxo de baixo. Então, isso é liquidez interna e externa. Agora, por exemplo, buy side e sell side, tá? Buy side e sell side, se fosse para traduzir, pessoal, é um DSH e um DSL do gráfico de 4 horas e uma hora. Por exemplo, isso aqui é um buy side, que é a máxima mais alta entre o candle da frente e o de trás. Isso aqui é um sell side, ó, a mínima mais baixa entre o da frente e de trás. Isso aqui é um buy side, sell side, sell, sell, tá vendo? Isso aqui são pontos de pivô de 4 horas. Então aqui eu tenho um buy side, sell side, buy side. É DSH e DSL de 4 horas, resumidamente, né? Então, se eu quero vender, eu preciso aguardar ele capturar um buy side, que não precisa ser necessariamente um PDH.
Se for um PDH, melhor ainda. Aí eu tenho uma máxima diária e uma máxima de 4 horas, que é buy side. Às vezes os dois é a mesma coisa. O PDH é o buy side. Se for ver aqui, ó, quarta-feira, quinta-feira essa foi a máxima de quinta, que é um PDH e um buy side. PDH no gráfico diário, buy side no gráfico de 4 horas. Né? Então isso aqui, aí eu vou para uma hora, eu vou para uma hora, aí eu tenho, ó, buy side, sell side, tá vendo? Venda aqui, compra aqui. Mas calma que eu já sei já a dúvida de vocês, é posicionamento, tá? A gente vai chegar lá. E aí vai ter CRT, tá? Eu vou só ler o checklist para vocês, pessoal, porque eu preparei os cenários no gráfico, eu já vou tentar pular para lá, porque lá vocês vão conseguir tirar as dúvidas de frente ao gráfico. Então, ó, 4 horas, liquidez interna, externa, buy side, sell side e o CRT. O CRT é o mesmo. E aí a gente tem M15, M5 e M1, que é MSS e BOSS, Market Structure Shift e o Breaking, né? Break Structure, nosso BOS. Um é o padrão de reversão, o outro é padrão de continuidade. Agora a gente vai falar de 5 minutos. Quando eu estou operando reversão em 5 minutos, uma reversão para venda é o quê? Um gráfico em alta em M5 e M15, tá? Aí ele captura uma região de DSH, vamos supor. Olha como é que o cenário se constrói. Aí eu já vou pro gráfico com vocês. Cadê minha linha? Aqui, ó. Aqui é uma região de DSH, fortíssima. Aí o preço, ele faz isso aqui, ó, em M5. Ele faz um MSS de baixa, né? O que que é o MSS? É quando o último fundo forte é rompido. Olha, esse é o último fundo forte do movimento. Quando ele faz MSS em M5, automaticamente em 4 horas ou 1 hora, a gente tem um CRT de venda. Automaticamente. Imediato. O preço ele fez o MSS em M5, você vai para 1 hora ou 4 horas, você vai ver um CRT de venda. Tem MSS que você vai olhar em 4 horas e 1 hora, o preço não está em CRT. Ele faz um outro mais feio. Né? Mas na maioria das vezes, ele vai fazer CRT de venda. Vai ser a nossa confirmação. Aí você vai olhar e vai falar, putz, em 1 hora tá bonito esse CRT. Ele retraiu ali e fechou aqui embaixo. Agora na volta de 5 minutos eu vendo. Se tiver round numbers ainda, melhor ainda. Então, essa é a configuração. Agora, por exemplo, para compra seria um DSL, né? É o mesmo cenário, só que o inverso. Agora, eu uso o MSS só para isso, para pegar ponto de reversão. E o BOSS, que é padrão de continuidade, né? Onde é que eu vou aplicar ele? Só para a gente resumir o MSS, ele vai ser operado na maioria das vezes que o preço capturar liquidez externa, né? Ó, capturou liquidez externa, um DSH, você está vendido, né? Ou então, como é que seria para capturar uma liquidez interna, né? O preço está subindo, ele tem essa liquidez interna de ineficiência para buscar. Aí ele está na queda aqui, ó, tá na queda e aí M5 ele faz isso, ó. É um MSS de alta. Então eu posso esperar MSS da interna para externa ou da externa para interna, tá? Qualquer um dos dois. Isso é o MSS. O que que seria um boss? O boss é depois que o MSS já aconteceu e você não conseguiu pegar. Você não conseguiu pegar. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Vai começar um movimento de baixa. Aí o preço fez MSS, papai, você vou pegar, não vou, não conseguiu pegar. Foi. Quebrou, você ficou fora do movimento. O Ian falou assim: explica de novo o que é MSS. MSS, Ian, é, por exemplo, vamos supor que o preço ele alcançou uma região HTF, uma região de DSH, de order block, de FG de 4 horas e 1 hora. Você não sabe identificar isso, já vou te ensinar. E agora eu vou te explicar o que é o MSS. O preço ele chegou numa zona de venda. Para ele chegar na zona de venda, ele vai chegar com força compradora, obviamente. Para ele chegar lá em cima, ele tem que subir. Então, para ele descer, ele tem que quebrar o último fundo. O último fundo ele tem que ser forte. O que é um fundo forte? É um fundo que quebrou topo. A gente teve esse fundo forte e vai ter quando ele chegar numa zona cara. Você vai marcar esse último fundo forte e vai esperar ele ser rompido. Ó. Ele foi rompido, pronto. Você vai traçar o OTE, que é a nossa Fibonacci de venda, e você vai vender ali, ó, na região de MSS. Esse é o MSS para venda. O que é MSS para compra? É o preço chegando numa região de fundo forte, quebrando o último topo e voltando em uma OTE de compra, ó. Tá vendo? Isso aqui é a OTE de compra. Pá, foi embora. Beleza? É isso aqui. Agora vamos entrar para a parte do boss,
Que o boss pra mim é importante porque, meu, nem sempre o preço ele vai buscar a tua região de OTE, às vezes ele vai na 62 ou na 50 e vai começar a andar. Aí você fala, fiquei de fora. Como é que eu faço pra me reposicionar? A gente tá falando de um movimento que acabou de começar. Então eu posso operar uma continuidade. Vamos colocar esse exemplo aqui, ó, de continuidade. O preço ele foi lá, quebrou, aí você não conseguiu entrar e aí ele desceu. Eu consigo pegar essa venda aqui, essa volta, ó. Eu consigo pegar essa volta aqui. Mas só por causa de um motivo que eu consigo pegar. Porque o preço ele manipulou esse topo e quebrou esse fundo. Aí eu consigo traçar uma OTE daqui para eu pegar um reposicionamento. Agora, por exemplo, se o preço ele entrou em alta, quebrou a estrutura e voltou direto aqui, ó, e caiu, eu não consigo pegar esse boss aqui, ó, de continuidade. Eu não consigo pegar essa venda. Essa aqui eu consigo. Por quê? Porque a gente teve esse padrão de manipulação de topo e quebra de estrutura. Mas, Alves, por que que eu não posso vender aqui? Porque o seu stop ele vai ser manipulado. Né? O preço, para ele entregar essa queda aqui que ele entregou, ele não manipulou nenhum topo aqui atrás, assim como esse manipulou. Então, para você poder pegar um boss, você tem que aguardar isso aqui, né? E o boss original, pessoal, ele é um boss tipo que você vai pegar assim que o preço corrigir. Corrigiu, você pegou, corrigiu, você pegou, corrigiu, você pegou. Só que eu achei ele muito falho, muito falho. Então, como a gente gosta de trabalhar com manipulação, para eu poder comprar, eu tenho que aguardar ele manipular um fundo, quebrar de novo e aí eu pego continuidade aqui. Ó. Aí aqui eu pego continuidade. Então só vou pegar operações de compra depois que ele manipulou um fundo. Nesse cenário. Agora aqui, ó, pegar compra nessas correções eu não gosto, porque ele vai acumulando liquidez, ó. Ele vai acumulando liquidez. Ele vai subindo, mas vai deixando. Ele vai pagar 50% do teu take e depois vai derreter tudo. Vai te dar dor de cabeça. Agora, se tu pega esse boss aqui, onde ele já manipulou, ele já pegou essa liquidez, ele já fez stop hunt, ele não tá acumulando liquidez no teu stop loss. É diferente, né? Então isso é um boss configurado. E aí a gente tem, né, ferramentas, que é o OTE, Round Numbers. A gente tem o SMT, que ajuda a gente a entender se o movimento está forte ou fraco, né? E aí o que que eu decidi fazer hoje aqui para vocês poderem entender de uma vez a metodologia, né? Ou pelo menos chegar mais próximo de um entendimento pleno. Você tem que saber o que a gente está fazendo, tá? Aí eu quero que vocês coloquem aí no chat aí. De 0 a 10, o quanto que vocês entendem as razões e os motivos dos nossos posicionamentos nas sessões ao vivo? De 0 a 10, o quanto que você entende o porquê que a gente está entrando? Coloca aí. Tipo, pô, eu entendi que o Alves se posicionou por causa disso, disso, disso. A gente deixa super explicado, né? A sessão, eu acho que o foco ali é explicar o porquê da compra ou da venda. Acho que o foco é esse. Que bom que vocês estão entendendo, ó. 9, 10, 10, me surpreendi até. Então tá bem explicado na sessão, né? Beleza, o negócio é vocês sozinhos, né? Tá show. 9, 10, ó. Bastante gente entende o porquê das entradas. Legal. Ezequiel 5. Entrou ontem, Ezequiel. Fala tu. Hoje eu entendo 10, agora preciso é aplicar sozinho. Boa, então vamos para esse próximo passo, tá? O que que eu fiz? Meu, peguei as últimas operações que a gente fez e vamos estudar as entradas que a gente anda fazendo. Vamos entender o porquê dessas entradas. E, tipo, o que que validou um gatilho de entrada? Né? Eu tenho que pegar coisas recentes. Né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os três que a gente fez semana passada e a gente vai entender os motivos e você vai ver tudo isso aqui aplicado, que é o método aplicar, tá? Vamos falar de segunda-feira. Na segunda-feira da semana passada, a gente fez operações de venda no euro-dólar, né? Quem fez essa análise aqui foi o Nelson, ele mandou lá no grupo nosso e ele falou: ó, euro-USD é um bom trade para o dia de hoje, caso os preços busquem o BPR na região demarcada, né? Então aqui tinha um BPR e a gente tinha que aguardar o preço chegar nessa zona HTF para poder focar em uma venda. Então vamos voltar nesse dia e entender o que que fez essa entrada ser configurada, gatilho, contexto HTF e tudo. Né? Segunda-feira passada, ele mandou que horas era? 7 horas da manhã, 7h50. Vou colocar aqui, ó, 7h50. Como é que o mercado tava? Ó, o mercado ele tava aqui, né? Na segunda-feira passada, e aí a análise foi essa: esperar o preço chegar nessa região HTF. Primeira coisa.
né? Como é que tá a estrutura? O preço ele tá em queda, ó, essa máxima, essa mínima, essas máximas e essas mínimas, certo? Então o que que eu tenho? Região de topo duplo, que é uma liquidez interna, ou seja, o preço fez essa liquidez externa, fez essa externa, gerou liquidez interna aqui, ó, mas não capturou. Ele deixou um equal high, né? Que é topos iguais, topo duplo. Isso aqui é uma liquidez interna, ou seja, o preço ele desceu sem capturar liquidez interna. Ou seja, ele desceu um pouco mais fraco. Ele não capturou combustível para continuar caindo. Ele caiu deixando a liquidez para trás, ou seja, ele vai voltar. A tendência é ele voltar, né? Aí ele fez esse equal high. Isso, indução. Isso aqui é indução de liquidez. Acima dessa indução, a gente tem ponto de interesse, que é o BPR. Ou seja, o preço ele gosta de capturar liquidez e reverter, né? Então a ideia é o quê? Era ele capturar aqui e cair. O que fortalece ainda mais esse direcional é o BPR, que é um FVG que tem outro atrás. É o Balance Price Range, FVG duplo. O preço chegando aqui, capturando esse ponto de indução, é um ótimo partido para a gente começar a pensar em venda. Então, o contexto aqui foi montado no gráfico diário, né? E aí, se você for pegar o TE, ó, você vai puxar dali até aqui embaixo, dá certinho na OTE de venda. Ah, mas esse boss aí tá configurado? Tá configurado. Por quê? Esse topo manipulou esse aqui atrás, ó. Então houve uma manipulação e uma captura de liquidez, quebrando o fundo. Então fez um boss configurado de baixa, né, para poder pensar nessa venda aqui. E aí a ideia é o quê? Esperar o preço chegar lá e fazer a retração. Agora vamos entender como é que o preço chegou lá, tá? Vamos colocar em 4 horas até o gatilho de entrada. Ó, em 4 horas aqui mudou um pouquinho, mas é a mesma coisa, tá? Esperar o preço chegar lá. Não tá com cara que vai descer agora, ele vai lá ainda. Eu posso continuar acreditando nessa alta. Tá com cara que vai descer agora? Não tá com cara que vai descer. Não tá. Então não adianta eu querer vender agora. Ele chegou na minha zona, mas não confirmou fluxo. Não fez CRT para venda ainda. Ainda não fez, ainda tá teimando na alta. Então, tipo, na segunda-feira, o mercado não deu gatilho. O Nelson mandou a análise, ele buscou a região, mas não tinha o porquê vender. Ele não confirmou o fluxo de queda. Agora ele confirmou o fluxo de queda de 4 horas. Então aqui sim, ele chegou na região de OTE, chegou na região de BPR e me deu um fluxo vendedor. Aí sim eu consigo pegar aqui, ó, essa Fibonacci, colocar e acompanhar isso no gráfico de 1 hora. Ou eu vou direto para o gráfico de 5 minutos para ver como é que foi a sessão de mercado, ó. Olha o que eu vejo, né? A Ásia manipulando todas as máximas aqui e daqui a pouco ela vai quebrar essa região de fundo. Quando ela quebrar esse fundo, já está confirmado o MSS, já fez um CRT em 4 horas, né? E aqui o cenário ele se estende para micro, porque a gente tem um ponto de liquidez, a gente tem BPR aqui, ó. Parece que a mesma coisa que estava em 1 hora aconteceu em 5 minutos, confirmando. Então o mercado ele trabalha em fractal, né? A ideia, ó, esperar o preço vir aqui e a gente vender. E como a gente está no gráfico de 5 minutos, é venda direta. A confirmação já é essa, não tem por que esperar outra confirmação. Já aconteceu a confirmação. Agora é esperar o preço buscar lá e focar em zonas de venda. Deixa eu colocar uma posição aqui só para a gente simular. Deixar uma no 70, ó. Stop loss aqui em cima. O alvo, 2 para um. Ah, eu quero 3 para um. Entra na 79, eu busco um 3 para um mais fácil. Eu vou deixar os dois 3 para um. A gente vê a diferença. Vai dar uma diferençazinha, ó. Agora é só guardar o preço lá. Colocar em 15 minutos. Já era. Aí, por exemplo, ah, mas e o AMD? Mano, a AMD de alta aqui, ó. Abertura, Judas Swing, padrão de alta. Mas não é o que o HTF, o que a confirmação de fluxo de 4 horas CRT tá me falando. Então, nesse dia aqui, a AMD não existe para mim. Entendeu? Se tivesse, pô, beleza, favorável para minha venda, se tivesse, mas não tem, ó. Aqui eu vou respeitar o fluxo do mercado, ó. O que que os preços estão me dizendo? Tá vendo? Chegou ali com reação e tudo, CRT de 4 horas, tudo configurado. Só não aconteceu no dia que a gente mandou a análise. Aconteceu no dia seguinte.
Ele tinha que ser acompanhado, tá vendo? Nesse dia aqui, aí, por exemplo, o cara, ele aprendeu numa live minha o Power of Three. Aí todo dia ele espera a Ásia, a Londres manipular e pega essa compra. Ele bateria take também, ó. Ele bateria take, né? Pegando essa compra aqui, até lá em cima dá pra pegar uma operaçãozinha. Mas foi arriscado. Se ele não olhar o HTF, ele pode só olhar o Power of Three ali do dia, ele pode não aproveitar 100% do movimento do dia, entendeu? Aqui o dia ele era para queda. E vamos lá, vamos pro próximo. Então, isso daqui foi o primeiro análise que a gente fez da semana no Eurodólar. Teve a próxima, que foi no NZD-USD. No NZD-USD já foi uma compra. Então, olha só, possibilidade de uma compra na zona de OTE, tendo o comportamento da linha verde. Ah, tá, esse aqui. Deixa eu abrir o NZD, foi 11,48. Vamos entender essa outra análise aqui. 11,48, por que que configurou o método? NZD-USD 11,48, segunda-feira. Aí a gente vê 4 horas, 1 hora, os padrões sendo alcançados. Como que funciona essa questão de deixar a posição aberta de um dia para o outro? Olha, de um dia para o outro, se tu já tá no trade, vai, tu abriu a operação 15 horas e tu quer deixar ela de um dia para o outro, quando der 18 horas, das 18 às 19, o mercado ele entra em fechamento, né, para poder abrir o próximo dia. Aí é um horário parado. Se você está com a operação aberta desse horário e quer puxar para 19, você vai pagar uma taxa de swap, que ela pode ser positiva ou negativa, o swap, dependendo do dia ali. Ele pode te dar mais para você continuar no trade ou cobrar uma taxa a mais. Mas tem esse swap aqui. Esse swap é de acordo com o teu spread que tu pagou, né? Mas geralmente não atrapalha tanto assim, não. Não atrapalha, não. Das 18 às 19 horas, o spread sai de 10, aproximadamente, para 200, para 100. Ele dispara nesse horário. Então, o ideal é, se tu tá com uma operação aberta, o mercado ele não vai andar, né? Ele vai parar nesse horário, mas o spread ele vai aumentar. Então, tu vai pegar o teu stop loss e tu vai tirar o stop loss nesse horário. Tu vai deixar das 18 às 19 sem stop loss. O mercado vai estar parado, tá? Não vai se mexer, tu vai deixar sem stop loss, porque o spread ele vai aumentar. Quando voltar às 19 horas e o mercado abrir, o spread vai voltar para 10. E aí você pode voltar ao teu stop normalmente. Se tu deixar da 18 para 19 com stop loss e o spread for alto e bater o teu stop por causa do spread, tua operação pode ser fechada. Já aconteceu com alguém isso aí? É porque tu deixou o stop loss ali, quando vê o spread já abraçou o teu stop junto. Então, se tu vai deixar das 18 a 19, tira o stop. Na hora vai, tu tá lucrando US$ 100. Aí tu tira o stop, deu 18 horas, aí isso aqui cai para US$ 10 positivo. Porque deu um prejuízo, mas depois volta para 100 de novo, entendeu? É só por causa do spread das 1 hora. Tu tem que tirar o stop para ficar vivo. Depois, quando der 19 horas, tu volta o stop, teu saldo volta ao que tava antes normalmente. Mas é isso, essas são as condições, o PC. E o que eu vou focar ali é. Pô, se no dia eu vejo que eu vou ter que arrastar pro dia seguinte, eu tento abrir às 19 horas a operação. Pra não pagar o swap e nenhuma taxa a mais, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Na segunda-feira, além do Eurodólar, teve análise no NZD-USD, né? Qual que foi o foco aqui desse trade no NZD-USD? Primeira coisa, né? Se a gente for colocar no gráfico de 4 horas, voltar um pouco, gráfico de 4 horas. Olha só os motivos de uma compra. O que que motiva uma compra, né? Primeira coisa, a mínima PDL já foi mitigado, ó. O PDL estava aqui de sexta-feira. Tá vendo? Ó, sexta-feira tinha essa mínima. Aí o preço na segunda pegou essa mínima e fez um CRT de alta. Observa só, né? Ó, ó esse CRT de alta. Tá vendo? Ele fez um comportamento de alta. Ele estava vindo em queda forte, em nenhum momento fez um CRT de alta. Aliás, aqui fez, ó. Um de alta, mas não vingou, era na sexta-feira, 2 horas da manhã. Aí na segunda-feira ele fez de novo, ó. Ele pegou essa mínima, manipulou e quebrou em alta. E aí, além dessa confirmação de 4 horas, eu tenho, ó, um fundo forte com FVG.
para jogar para alta. Então, isso aqui é zona HTF, ó. O preço, ele manipulou essas regiões de fundos, quebrou a estrutura e iniciou um movimento de alta. Agora ele veio aqui, ó, atingiu esse fundo forte, que é uma zona de compra, confirmou fluxo em 4 horas, que é o nosso CRT. Olha lá, ó. Confirmou fluxo em 4 horas. Que mais? Em uma hora, ele fez um BPR aqui, ó. Em uma hora ele fez esse BPR, mostrando um fluxo de alta mais forte ainda. Teve a manipulação aqui embaixo. Em M15, ele tem outra FVG aqui embaixo também, com round numbers. Meu, é um padrão de alta. Tá vendo? M5, ó. Padrãozinho de alta. Ele manipulou os fundos e quebrou a estrutura. Isso aqui é uma acumulação. Para quem já teve aula de distribuição e acumulação, isso aqui é uma acumulação. O preço acumulou, fez o Wyckoff aqui, ó. Nosso sweep, é o Spring. Quebrou esse topo. Quebrou esse topo aqui e validou uma compra. Se eu for colocar na seção de mercado, ó o Judas Swing aqui embaixo. Né, ó. A Ásia, Judas embaixo, manipulou e quebrou. Região de compra. Foi o que a gente mandou na NZD dólar. Vamos ver o que aconteceu. Tudo configurado. Ele foi ali no BPR, abriu Nova York, iniciou uma alta. Foi isso que ele fez. Aí depois no outro dia ele voltou de novo. Mas ó, deixa eu ver, acho que ele foi na 62. Foi na 62 de Fibonacci. E aí aqui tem alguns cases também, por exemplo. Alves, eu não entrei na 62, eu tava esperando a 70, que foi acho que 90% das pessoas que estavam nesse NZD dólar. Tava esperando ele pegar na 70%. E o que acontece, né? O preço ele veio aqui na 62 e já iniciou uma alta, tá vendo? Isso aqui é uma confirmação. Aqui daria, por exemplo, para pegar esse trade aqui, ó, de compra, colocar o stop aqui embaixo, se quiser continuar o movimento, né? E aí a gente fala em bolsa configurada. Ele veio, manipulou esses fundos e quebrou a estrutura. Poderia pegar nesse reteste aqui para pegar a confirmação de fluxo. Mas essa foi a análise, tá vendo? Direcional de alta. Direcional de alta. Eu acredito que ele travou aqui por causa do BPR, né? BPR de uma hora, ó. BPR fortíssimo de uma hora aqui. Veio certinho nele. Esse foi o trade da NZD dólar. Entenderam? Então, tipo, chegou no order block, fez CRT, Londres manipulou a mínima da Ásia e quebrou a estrutura. Isso é um trade lindo. Próximo exemplo. Agora já na terça-feira, né? Na terça-feira teve a mesma coisa no GBP dólar. Então o GBP abriu, manipulou as mínimas, iniciou uma alta. Nessa terça, o GBP já é o dia seguinte, né? Já é o dia seguinte. A gente tava falando de segunda, agora vamos falar de terça. Terça-feira foi aqui, ó. Vamos colocar esse padrãozinho de 5 minutos aqui. A mesma coisa aqui na terça-feira. O mercado abriu, manipulou as mínimas e a gente estava querendo trabalhar numa compra aqui, ó, nessa região de round numbers. O preço não chegou nela e aqui ele travou, né, ó. Ele travou nessa estrutura, travou nessa região, mas se viesse, ó, seria um trade até lá em cima. Nesse dia aqui foi mais chatinho. E é isso aqui que a gente busca, ó. Em pares que tem GBP/USD, euro-dólar, eu quero trabalhar com a manipulação em cima da Ásia, ó, para pegar um outro movimento, entendeu? De alta. Nos outros dias ele subiu ou desceu? Ele tá em cima desse FG aqui atrás. Ele iniciou uma queda. Aí, por exemplo, você viu que ele fez um AMD para alta e aí ficou flat o dia inteiro. Não teve força nenhuma de subir. Aí encerrou o dia. Significa o quê? Fraqueza. No dia seguinte, ele entregou toda a queda, porque não conseguiu desenvolver a alta nesse AMD para alta. Então aqui foi um trade que não buscou. Ele não buscou e também não movimentou, não fez nada, né? Tem outras operações mais interessantes. Essa do SDCAD também, ó, Power 3, abertura, manipulação, entrega de baixa. Essa do S30 também que a gente fez, do S30, acho que aqui tem um exemplo de DSH mitigado. Na terça-feira também. Segunda, sexta, quinta.
quarta, terça. Foi aqui, ó. Nesse dia que a gente mandou uma venda lá no grupo. Vamos entender as razões dela, os motivos. Ó, região aqui em cima de buy side. Buy side. Eu tenho um buy side de 1 hora aqui. Aí eu vou para 5 minutos. O preço em Nova York manipulou todas essas máximas. Aí eu vou para 1 minuto. Eu já quero pensar em venda. Foi esse dia aqui? Deixa eu ver. Terça-feira foi isso mesmo, 11h19. O preço estava ali em cima e ainda quebrando. Tá errado esse gráfico aqui. 11h19? Ou não é no mesmo dia, 16 de setembro. Estamos no dia 20 e poucos. Eu vou ter na terça-feira retrasada. Pera aí, rapidão. Um dia antes. É, foi esse dia aqui, ó. Esse dia aqui também não buscou, ó. Era essa venda aqui que eu tinha mandado, tá vendo, ó? E ele derreteu, ó. Se tivesse buscado, tinha trade. E, por exemplo, isso aqui é que a gente tem que ter paciência, meu. Vai ter operação que tu vai fazer, você vai falar, eu vou pegar ali, o mercado não vai, ele vai derreter. Mas isso aqui tem que fortalecer ainda mais o fator de que você tá acertando o direcional. E nem sempre o preço ele vai buscar as entradas ali, ó. Aqui em 4 horas, por exemplo, teve um CRT de venda. Foi em 1 hora, no caso. Teve um CRT de venda, ó. Ele capturou toda essa liquidez, ó, toda essa liquidez externa. Tem tudo isso aqui para buscar ainda embaixo, ó. E eu só foquei em venda depois desse padrãozinho CRT, ó. Ó o padrãozinho CRT de venda. Aí eu fui para M1 e foquei em venda. Tá vendo? Se ele tivesse voltado lá, seria take, ó. Quase voltou e desceu direto. Agora se ele tivesse feito isso aqui, ó, eu poderia ter vendido aqui também, ó, nesse boss configurado de baixo. Mas nem boss configurado ele fez. Mas isso é pra gente ver quando o preço tá caro demais, focar em venda. Ó, o preço caro demais. Na abertura de Nova York. Foi lá em Simão e fez CRT, é venda. Né? Isso aqui é um outro exemplo de trade. Aí, na quarta-feira, teve a do Euroaudi. Que foi bonito pra caramba também. O PR ele mandou lá no grupo essa do Euroaudi. Olha só esse trade aqui. Esse aqui eu vou analisar do HTF até LTF para recapitular com vocês. Foi na quarta-feira, que horas? 10h51. Isso aqui, pessoal, por que que eu estou mostrando para vocês? É para você ver o que que configura uma entrada e padronizar isso todos os dias. Aqui, por exemplo, no Neuroaudio. Vamos começar do gráfico diário? Vamos começar do gráfico diário. Deixa eu voltar aqui um dia. Ó, gráfico diário, o que que foi analisado para fazer essa compra no Neuroaudio? Região de PDL, aqui, ó, marcada. Região de DSL, marcada aqui também. Então, eu tenho um PDL e um DSL. Eu tenho duas regiões. Aí vamos colocar em 4 horas. Aliás, não, calma aí. 5 minutos. Agora vamos para a sessão de Nova York. A próxima que vai abrir. Foi quando o PR mandou a análise. A Ásia desceu tudo. Pegou o PDL, olha lá, ó. Pegou o PDL a Ásia. Londres abriu. Manipulou a mínima da Ásia. Ou seja, mais um indicativo para alta. Londres pegando a mínima da Ásia. Pegou a região de DSL. Mais indicativo para alta. Então agora o que que eu quero? Confirmação de fluxo de comprador. Eu vou em 4 horas. Vamos procurar um CRT de 1 hora, de 4 horas. Putz, fez, ó. Olha lá, ó. Fez nosso CRT. Aqui, agora é esperar o preço voltar aqui nessa estrutura para eu começar a pensar em compra. É isso. E aí, qual que é o alvo, né? O alvo é todo esse FVGzão aqui, ó. Ele tem todo esse FVG para vir, para começar a ficar ofertado. Ele vai chegar lá e aqui pode ser que ele entre uma queda, mas o meu alvo da compra é até ele. Lógico, quanto mais ele subir, pior fica para mim, né? Então, o ideal é que ele desça já agora. Então, eu tenho uma captura de DSL e um CRT de alta. Esse é o padrão que eu quero achar na macro, né? Aí vamos colocar em 1 hora. Em 1 hora também tem CRT, ó.
de alta. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, aliás, ele nem alcançou aquele FVG ali em cima, ele nem alcançou ainda. Vamos colocar em M15. Olha lá, quebrou a estrutura, comportamento de alta também. Aí eles mandam lá no grupo, ó. É essa mesma compra. Por quê? Configuradíssima. Capturou liquidez ali embaixo, DSL, fez CRT de compra. Na seção, Londres manipulou a mínima da Ásia. Lá em cima tem uma baita de uma liquidez para ele buscar. É o alvo. Então é esse tipo de trade que a gente quer pegar. Saca, ó? É isso, quebra a estrutura linda. Preço veio, manipulou os fundos, quebrou topo, teve ineficiência. Deixou fundo duplo aqui, ó, para mitigar depois e subir. Então, tipo, até M5 está configurado, né? Vamos deixar essa liquidez aqui embaixo. Vamos ver o que aconteceu. Basicamente, você está dando prioridade a trades que tenham feito o CRT, né? Já que ele meio que aumenta a atividade pelo que eu tô entendendo. Sim, sim, porque se eu quero aguardar uma quebra de estrutura, ele tem que fazer um CRT automaticamente. Então, uma coisa leva a outra, né? Quem opera essas quebras de estrutura, BOS, MSS, ele tem que fazer um CRT em uma hora. Ele faz automaticamente. Vamos ver aqui, ó, o que aconteceu. Mais um trade aqui que não chegou no mesmo dia e tá tudo certo, velho. Tipo, vai ficar maluco porque o trade não chegou? Não tem o que fazer. Espera ele voltar lá, ó. Aí, por exemplo, como é que eu sei até quando dá pra eu comprar, né? Até que momento dá pra eu comprar? Deixa eu esperar ele voltar ali pra ver se ele vai voltar agora. Tá chegando na região agora. Aí você pensa, né? Calma aí. Para eu comprar aqui, primeiro, minha Fibonacci tem que estar estendida, eu tenho que ver onde é que está a liquidez aqui embaixo, ó. Se ele capturar essas liquidez aqui, eu consigo pensar em compra. E, por exemplo, por que que minha compra ainda está válida? Primeiro, porque eu tenho muita FG lá em cima ainda para preencher e que o preço ele não manipulou nenhuma liquidez aqui em cima antes de cair. Isso importa. Se ele faz isso, ó, e busca minha compra, esquece compra. Não tem como, ele já alcançou interesse e manipulou liquidez para acionar minha compra e já vai para baixo. Mas não foi o que aconteceu, ó. Ele tá deixando liquidez zero em cima. Então, até quando a minha compra é válida? Enquanto ainda tiver liquidez aqui em cima. Se essa liquidez ainda permanece nos topos, o meu alvo ainda permanece de alta. É assim que eu defino meus objetivos. Né? Se ele está descendo, deixando o topo de liquidez, eu vou comprar para ele capturar lá. E a gente ainda está no mesmo direcional. Aí, por exemplo, se eu estou no gráfico de M5, entrada direta, stop loss aqui embaixo, o alvo até essas máximas aqui, ó, dá para buscar um 3 para 1, porque tem margem para o preço ir lá. É isso que a gente tem que fazer. Aí coloca M15, pronto. Aguardei confirmação, aí na micro não tem segredo, meu. Olha lá, ó, o Londres. Aqui, se for para aproveitar, o do próximo dia também dá. Ó. Londres manipulou a mínima. Meu, voltou aqui de novo. Eu posso até comprar. Às vezes o cara ele não tá tendo essa visão do dia anterior que a gente teve e tá só operando esse dia aqui. É compra de novo, ó. A Ásia abriu, Londres manipulou, continua sendo uma alta. Vamos ver se vai buscar a Alté lá embaixo. Busca o Alté e no outro dia também fez a mesma coisa. Então aqui a gente teve primeiro o setup de compra, que mandou no grupo do Euroaud, que ele veio no dia seguinte, e também teve outro em outro no mesmo dia, ó. Outro Power of Tree dentro do movimento. Então é isso aqui que a gente busca. E por que que esse movimento foi para alto? Porque tem alvo, porque teve liquidez externa lá atrás, fez um CRT de compra, teve ineficiência, teve Power of Tree. Então é tudo que a gente ensina. Aí, meu, tipo, é porque para mim que ensino todo dia, às vezes é fácil eu falar que não é difícil, né? Também, né? É porque eu tô falando isso aqui todo dia, mas, meu, é anotar, é um passo a passo, sabe? São condições. Se ou você vai montando as condições. O que você vai analisar em cada fractal. Próximo aqui, do KJPY, só esse aqui não andou, ele foi para cima. Aqui, esse aqui eu tava aguardando ele vir aqui embaixo para focar em uma compra, né? Mas ele subiu direto. O do Shao SD, esse aqui dá pra gente tirar de aprendizado. Do Shao SD, quarta-feira passada, o trade que a gente fez.
De 7 operações que a gente fez semana passada, todas foram take, se eu não me engano, tá? Todas, 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 todas. A gente fez sete análises semana passada. Foi na quarta-feira. Quarta-feira, Charles D. Foi esse aqui, ó. Lindo, outro padrão lindo que a gente tem que tirar de aprendizado. Esse aqui eu mandei lá no grupo, né? O preço, ele tava vindo em uma baixa, e aí a gente viu uma oportunidade de compra. O que que validou essa oportunidade de compra? Primeira coisa, vamos para o gráfico diário, que é onde a coisa acontece. Olha lá. Gráfico diário, by the book. Passo a passo. Mínima capturada. PDL. O Shao SD pegou o PDL, então eu ia focar em compra aqui. Além de ter pegado o PDL, ele capturou ponto de interesse, que é a nossa FVG do gráfico diário, muito forte também. Então eu não tenho DSL e eu não tenho DSH, mas eu tenho PDL e eu tenho FVG mitigado, que é ponto de interesse. Beleza, fechou, vamos para 4 horas. Em 4 horas, o que mais que a gente tem aqui? Eu tenho o PDL aqui, que é uma liquidez de sell side de 4 horas também. Eu consigo refinar esse FVG aqui para essa região, junto com esse PDL. Beleza. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou esperar o gráfico vir aqui, ó, para eu poder focar em compra. Só que eu vou comprar direto? Não. Aconteceu um CRT, eu já fico atento. O que que é o CRT? É a reação, né? Vamos ver ele indo lá. Ó, chegou, vou comprar agora? Never. Não vou focar em compra. Espera. Agora sim eu foco em compra. Agora sim, ó. Padrãozinho de alta. Eu tenho liquidez interna para preencher, então o preço ele acabou de capturar uma liquidez externa e ele tem essa interna para preencher e um CRT. Pronto, é aqui que eu vou focar em compra. Agora eu só vou para M15, M5 para ver gatilho de entrada, ó. E M5, o que que eu vejo? Quebras de estrutura. Ó, MSS de alta. Preço voltando. Tudo isso aqui, pessoal, é trade que a gente pegou semana passada, tá? Para vocês poderem entender aqui os motivos das entradas, ó. Voltou aqui, é compra. Até lá em cima. E aí um outro padrão também que a gente estuda, que é o Drive Patterns. Three Drive Patterns, né? Que é o padrão de três. O que que é o padrão de três? É quando a gente tem um canal de alta, para ele poder entrar em baixa, ele vai ter que fazer a última captura e cair. Quando ele está em um canal de baixa, para entrar em alta, ele tem que fazer a última captura e subir. Esse aqui é o padrão de três, tá vendo? Ele faz três topos e manipula no terceiro, ó. E depois ele cai. Isso é padrão de três. E ele aconteceu perfeitamente no Shaw SD, velho. Junto com esse trade aqui. A gente tava no canalzinho de baixo, ó. E ele fez um padrão de três aqui. Eu até desenhei, ó. Esse padrão de três. Aqui ele pegou a última liquidez do movimento antes de subir. Pronto. E fez um CRT em 4 horas. Aí M5 eu venho. Espero o preço voltar ali na zona de reteste. E já era. E ele subiu mesmo. Olha lá, ó. Ele voltou no até agora e já iniciou a alta. Aí travou ali no canal, foi até a resistência do canal, voltou até que mais uma vez, ó, e subiu de novo, duas vezes. E ele tá trabalhando dentro desse canal, ó. Tava trabalhando dentro desse canal o tempo todo. Então, primeira compra aqui da nossa análise, bateu na resistência, voltou, bateu lá de novo, ó, na resistência. E agora ele vai fazer o quê? Romper o canal? Já era, ó, rompeu o canal para alta. Então, esse padrão de alta, eu cantei a bola desde aqui, ó, que foi o começo dele, tá vendo, ó? E aí depois é só boss, 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 tudo para alta, tá vendo? Esse padrão de alta a gente já foi analisando o comportamento dele, do Shaw SD. Depois que ele rompeu o canal, então, mais confirmado ainda, né? E aí vai ter uma hora que aqui também ele vai desacelerar e vai fazer isso, para fazer o mesmo movimento que fez. Então o mercado ele é cíclico, tá? A Oshima fala assim, não é bom focar em um par de moedas. Muitas análises acham que acaba atrapalhando. Não, é bom, pô, é o ideal. Tipo, você deve estar falando isso porque na mentoria a gente analisa vários ativos, né? Aqui a gente analisa vários ativos porque eu tenho aluno que opera na Ásia, eu tenho aluno que opera em Londres, eu tenho aluno que opera em Nova York. Então, automaticamente, eu vou ter que pegar par X, Y e par Z para estar operando. Porque é a diversidade dos mentorados. Antes, eu falava, ó, pessoal, vou operar só esse ativo. Aí a galera ficava perdida em como aplicar o método em outros ativos. E sempre me perguntava, como é que aplica o método em Londres? Como é que aplica o método na Ásia? Eu comecei ensinando o método só em Nova York, mas a galera vai pedindo, é oferta e demanda. Então, tipo, você tem que pegar o melhor,
A melhor extensão para você é o melhor ativo e o método é o mesmo. E aí você foca nele. Mas eu, seu mentor, você vai ver operando vários pares mesmo. Mas é por causa do meu posicionamento como professor. Eu tenho que sempre estudar novos ativos para estar ensinando para todo mundo que opera análise diferente. É tipo isso. Então eu meio que tenho que estudar o dobro aí para ensinar para os outros, entendeu? E é bom de certa forma. É bom, me ajuda. Então, no Shell SD, pessoal, a gente previu essa alta inteira e foi justamente o começo dela. Tudo baseado em método, né? E aí a gente teve no áudio SD também a venda, teve no SDJPY a compra que também deu muito bom. Não vou nem entrar em detalhes agora, mas eu mandei tudo lá no grupo. Todos esses movimentos deram certos, baseado nesse refinamento, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Me fale aí um ativo para eu analisar aqui e a gente aplicar a metodologia explicada aqui nele. Que eu tô falando coisas que já aconteceram. Vamos pegar um agora. Para a gente montar um planejamento para essa semana desse ativo, você entender o racional. Vamos começar pelo SDJ do Davi. Davi mandou primeiro? Ó, o SDJPY, tá? E pessoal, foca aqui não em pegar entrada, sinal, mas entender o racional do preço. Porque é isso que vai fazer você se posicionar com precisão quando ele chegar na nossa região, tá? Qual que é a metodologia? Qual que é a nossa metodologia? É essa daqui. Tudo isso aqui que a gente viu. Vão aplicar do gráfico diário, 4 horas, até chegar na micro, tudo certinho. Né? Como é que eu vou fazer? Vamos olhar em M15. O SDJPY, não analisei ele ainda, né? Agora que eu vou pegar aí essa semana pra gente ver. Bora lá. Qual é a visão que eu tenho? Primeira coisa, vela de baixa, total. Então, pressão vendedora muito forte. Vou começar a marcar PDH e PDL. PDL, PDH. PDH eu nem vou usar, cara. Então nem vou colocar lá porque não vai ser a realidade minha. Abaixo de PDL tem o quê? FVG. É o nosso POI, ponto de interesse. Então, vamos colocar aqui toda a região do FVG que está abaixo do PDL. Pronto, demarcada. Ou seja, eu vou aguardar o SDJPY pegar esse PDL, mitigar esse FVG e em 4 horas fazer um CRT para eu comprar. Pronto, é isso. Fez o CRT de 4 horas e M5 eu foco em compra. Beleza? Mas Alves, e se ele subir diretão? Se ele subir diretão, se ele não descer para eu comprar? Se ele vir aqui nessas máximas? Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Posicionamento de compra já está marcado. Agora vamos pensar na venda. O preço ele capturou esse DSH. Depois que ele capturou esse DSH, ele fez um CRT de venda aqui, ó. Ele confirmou a venda nessa rejeição de massa. Confirmou essa venda. Então eu vou pegar toda essa OT aqui, ó. E a região de venda vai estar aqui, nessa estrutura, certo? Só que eu vou analisar ela bem, 1 hora em 4 horas. Ou seja, aqui para eu comprar, CRT é igual a buy, CRT de compra, e aqui CRT de venda, pô. Tipo, eu não sei se o mercado ele vai cair aqui ou não, eu não faço ideia, tá ligado? Mas se ele fizer um CRT de 1 hora e 4 horas, aí sim eu começo a focar em venda. Entendeu? É a minha confirmação. Essas são as estruturas máximas e mínimas. A galera tá gritando euro-dólar, já vou para ele já. E aí em 4 horas. Ah, outra coisa também. Aqui eu tenho um BPR, que ajuda ainda mais essa venda ali em cima. Que mais? O preço agora, ficando flat, consolidado. Já vou marcar uma caixa aqui, ó. Já vou marcar uma caixa nessa região. Por quê? É uma zona de liquidez. O preço, ou ele vai fazer isso aqui para entregar uma queda, ou ele vai fazer isso aqui para entregar uma alta. Ou ele vai acumular para subir, ou ele vai redistribuir para descer. Então já está mapeado aqui o comportamento dele. Inclusive tudo que ele está fazendo agora. Ou seja, veio aqui CRT compra. Veio aqui CRT venda. Agora, se ele manipular aqui e subir, ele vai vir mais forte. Se ele vir direto, fica legal para venda. Sempre assim. Então, o STJPY, essa é a análise dele. Não tem outra coisa para analisar, a não ser isso aqui nele, tá? Não tem outra coisa. É isso aqui, ó. E de preferência que ele faça isso aqui, tá? Ó. Isso. Já que o euro dólar tá mais para venda, eu acho. Se o STJ ficar para como ficar legal. Beleza? Essa aqui é a análise do STJ. Então, meu, não é difícil.
bem simples aqui de aplicar, unindo os conceitos e vendo o que que o mercado está oferecendo. Deixa eu olhar o euro-dólar, ô Magal. Já vou olhar esse aí. Concessão de mercado ainda, ó. Já era, ó. Ligou a sessão de mercado, aguardou o Power Tree, macho. Doji é meio ruim, o ideal é trocar de cor, mas se fizer Doji dá para considerar ainda assim, PC. Você vai ver que tem operações que eu entro quando ele tá com Doji. É que depende muito ali de 1 hora, 4 horas do AMD, se tiver bonitão ali, entendeu? Eu entro. O AMD bonito. Bora lá, euro-dólar. Como é que analisa do zero? Tá na hora de voltar para Dubai com a mãe, hein, Alves? Rapaz, eu dei um carro para ela já ficar de boa esse ano. Ano que vem eu penso. Ano que vem eu vou pensar o que que eu vou dar pra ela de presente. Agora em agosto eu já ganhou o carro já. Eurodoleta. Vamos entender. Eurodólar a gente já analisou ele já, pô. Eurodólar é isso aqui, ó. PDH ali em cima com CRT é venda. Aqui eu foco em Sell Limits. Eu só vejo isso aqui, aquela vendinha ali em cima para ele. Vocês estão falando desse CRT aqui de venda, é isso? De 4 horas? Quem tá falando do Eurodólar? Mas ali aquele PDH tem que respeitar, né? Round Numbers tá aqui também, ó. Na máxima. Round Numbers tá ali. Ele tá descendo. Tem que pensar em compra. Qual região eu compraria aqui? Eu não sei se eu compraria uma região aqui no Eurodólar, na boa. Não sei se é jogo fazer uma compra aqui. Não é jogo fazer essa compra. Agora, ele veio, manipulou esses fundos. A compra pode ser aqui, ó. Por aqui. Quanto mais embaixo, melhor. Porque ele tá deixando essa liquidez, né? Olha lá, ó, para trás. Ele tá deixando tudo isso aqui, que é onde eu quero vender. Ele descendo, fazendo um CRT com a AMD, aí dá para comprar. Mas essa compra aqui é AMD, Ásia, Londres, entregando alta, não é de só da Ásia só. É Londres manipulando a Ásia para pegar uma compra aqui. Eu tenho que. Mas a prioridade é venda, viu? Compra agora eu não penso não nele. Ele tem que me convencer muito para amanhã eu comprar nele, velho. Ó, o AMD é de baixa. Ficou um AMD pendente, né? Hoje ele fez Ásia, manipulou e não entregou essa queda ainda. Vai entregar, ele vai cair. É queda, pô. É queda. Aí, tipo, ah, Alves, eu quero vender aqui, tá ligado? O que eu gostei dessa venda é que ele veio, ó, e manipulou aqui. Aí, em 1 hora, ele fez um CRT de venda, né? Em 4 horas também. Ele fez essa manipulaçãozinha. O ruim de vender aqui é que tem um FG aqui em cima, então o mercado não foi perfeito, né? Aí você pode fazer um planejamento semanal, tipo, eu opero só euro-dólar, então eu posso pegar essa venda aqui, meu, estopou, eu aguardo outro padrão e vendo de novo aqui, entendeu? Porque aqui, querendo ou não, ó, ele fez essa manipulação. Então ele fez uma quebra para baixo nessa manipulação. Dividiu o lote, exatamente. Ah, meu stop é de US$ 500, US$ 250 aqui, US$ 250 em cima, tá? Mas, tipo, tem que saber fazer, tem que ser saudável para você, entendeu? Porque você tá seguindo a gestão, ó. Você não tá sendo a gestão, né? O que você não pode é descontrolar. Aí você faz a terceira, a quarta, a quinta. Não, você faz só duas entradas mesmo dividida, né? Essa venda aqui ela pode ser respeitada, tá? Por causa dessa manipulação ali dos topos, round numbers, essa liquidez que já vai ser capturada, ó. Venda direta aqui também é uma boa. Mas a melhor mesmo é ali em cima. Vamos ver. Vamos acompanhar. Aí é a gente entender que ser trade é assumir risco, sabe? E não pode ter muita frescura. Não pode ter muita frescura. Colocou muito cri-cri ali na análise. Ah, mais isso, mais isso, mais aquilo. Não, se fez, manipulou, pô, quebrou, pá, deu a entrada, tá certo. Entendeu? Aí sempre vai ter um ponto negativo na análise. O ponto negativo aqui é FG. Ah, mas quero ser mais qualificado? Então aguarde lá em cima e você pega o MSS lá em cima. Quem sabe que o mercado é incerto, né, pessoal? Não tem essa de profeta. É a gente ver posição e pegar na que a gente.
a gente vê que o preço reage melhor. Isso aqui é o nosso euro-dólar, é queda agora, não tem jeito não. Hoje eu não compraria. Aqui o SDJPY é esse. Se ele subir agora, também não acho bom negócio fazer essa compra. Como é segunda-feira, esperem. Amanhã, 10h30, eu vou estar operando ao vivo com vocês. A gente pega uns trades da hora, a gente vê o que que tem. Mas aqui, pegar essa compra no SDJ agora, é a mesma parada do euro-dólar. Tipo, tem seus riscos, mano. Essa aqui tá mais arriscada ainda, né? Porque tem muita liquidez aqui embaixo. Já não acho legal. Cadê o Magal? O Magal ficou pra trás. Qual que era o teu ativo, Magal? KJPY. Deixa eu analisar o ativo do Magal. KJPY. Alves, só uma dúvida. Eu aplico o seu método, sua didática mais funcional aos meus olhos, mas só uma dúvida. Aprendi que o contexto que comanda tudo. Minha dúvida é sobre médias móveis. Vejo muitas pessoas usando. Isso seria só mais uma ferramenta e não tem valia se não tiver contexto? Pode falar mais sobre o que as médias móveis podem colaborar na análise? Só uma dúvida mesmo, porque alguns amigos deles dizem que eu opero com gráfico muito limpo, dizendo que não uso nada para ajudar, mas eu opero na sua didática e obedeço isso. Tá, médias móveis, eu já operei muito com média móvel, pô. SMA, EMA. O que que eu faria com média móvel? Você vai continuar aplicando o contexto que a gente ensina, HTF, ProLTF, você vai continuar usando o gráfico limpo. Se você quiser usar as médias móveis, eu acho legal, mas com uma condição, você tem que usar ela só para refinar gatilho de entrada. Por exemplo, o preço ele estava em queda, aí ele quebrou, chegou num DSL aqui, e tudo mais, POI, aí você está focado em compra nessa OTE. Você pode usar as médias móveis para ela te indicar a melhor região de compra na OTE. Às vezes a média vai estar passando por aqui, ó. Aí você vai ver que aqui a região de OTE ela bate certinho com a média móvel. Aqui é o preço médio do movimento, você vai pegar essa compra. Vai confluir OTE com média móvel, entendeu? Gatilho de entrada. Aí você laçou lindo a confluência com média móvel e o nosso método. Dessa forma aqui. Agora, por exemplo, se a média móvel tiver lá em cima e a OTE de compra aqui, também muito bom, porque mostra, ó, o preço está abaixo do preço justo, do que era justo. A média móvel está lá em cima, a tua entrada está abaixo da média móvel. Também fica muito legal como filtro. Agora a média móvel lá embaixo e a tua compra aqui pode dar stop. Porque ele pode se equivaler com a média lá embaixo, depois ele subir. Entendeu? Eu usaria a média móvel nesse modelo. Me fala aí se tu entendeu, ô David. É, de indicador, fi. Nós também mais dos indicadores. Já usei RSI, já usei tudo, mano. Mas é que tem uma hora na vida do trader que ele quer jogar tudo fora e quer ficar só com simples. Muito filtro às vezes atrapalha, tá ligado? Mas aí é de cada um, mano. É de cada um. É assim que você vai usar a média móvel. Período 20 SMA, pai. E tem a EMA, período 5 que também é boa, para você confluir com entrada. Então é mais ou menos por aí, tá? E tropa, eu vou analisar teu ativo, Magal, fica tranquilo. Só deixa eu salvar meus stories aqui, bora gravar um stories. Antes da galera ir saindo aí no final da aula já, bora gravar um stories aí com vocês, porque eu não postei nada hoje, nada. Hoje eu tô low profile no Instagram. Pera aí, vamos lá. Ajuda nós aí. Começando a semana com força total aqui com a tropa. Hoje foi dia de checklist operacional, método aplicado, entender as operações que a gente abriu na semana passada. Pessoal, de 0 a 10 aí, que nota para aula de hoje? Manda. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Coloca aí, tropa. O que vocês estão achando da mentoria? Papo reto aí, sinceridade pro pessoal que tá aqui fora. Coloca aí se essa mentoria tá ajudando vocês, não tá, tá boa, tá ruim. Fala a verdade. Manda aí no chat aí. Sem número, agora digita aí vocês aí. Coloca o que que vocês estão achando da mentoria pro pessoal de fora ver. E hoje a gente aprendeu, ó, checklist operacional.
o que vem no gráfico diário, o que vem no gráfico de 4 horas e 1 hora, todo o backtest, o que vem na micro, de ferramenta, de correlação, de seção de mercado, a gente revisou tudo isso. Lógico, né, que tem mais coisa, aqui é só para vocês não verem os detalhes por trás. E olha o chat, ó, aqui você aprende, melhor que uma faculdade, bom demais. A melhor de todas, cada aula é uma novidade, melhor mentoria. Isso aqui são eles que estão falando, tá? O foco da aula de hoje foi a gente revisar todas as entradas que a gente está fazendo nesses últimos dias, né? Peguei as entradas semana passada, ó. Euro-dólar, semana passada a gente pegou take, respeitou o movimento, NZD, USD take, GBP, USD CAD, US30, Euroald, CAD, SHAL. Todas as análises que a gente fez semana passada deu take. Daquele jeito. E hoje a gente está revisando cada uma para essa semana a gente escalar ainda mais. Vamos para cima. Ah, fala, não acaba mais. É um marketing. Além de trader, eu tive que aprender a ser marqueteiro, tropa. Vê se pode, mano. Fui inventar de abrir uma empresa de educacional, arrumei pra cabeça, velho. Cadê o. Onde é que eu tava? Cadê JPY? Magal, que ativo é esse aqui, Magal? O que tu quer arrumar aqui nesse KJPY? Deixa eu ver. E o David é do marketing migrando pro trade, aí sim. Eu vou mandar esse PDF. Ô, Eric, tu quer o checklist, né? Tá bom, vou te mandar. Será que eu não mandei lá no grupo de aviso, não? Quando eu for falar que era hoje, às 8 horas, tu não tá lá, não? O bagulho? Calma aí, Magal, deixa eu entender esse ativo aqui teu. É, Captura esse DSH. Magali tá pensando em compra. Vai na abertura e configurou M1. Vamos ver 4 horas. CRTzinho de alta em 4 horas. Aí vai ficar embaçado, hein, Magal? Você pegar uma compra com essa liquidez aqui, ponto de interesse. Mas vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui. Não, que isso? Não tem como. Não tem como. O preço capturou muita liquidez aqui de sell side de 1 hora e fechou ponto de interesse. É que tu falou tão antes do KJP, e quando eu fui olhar, Magal, já estava desconfigurado, né não? O take já tinha ido já. Demorei tanto para olhar o ativo que tu tava querendo comprar, que a compra já foi. É, mas agora ele tá com uma cara de queda, né? Tá com uma cara de queda, Magal, isso aqui. Que ele veio capturar, agora não vale mais a pena comprar, não. Mas eu entendi a compra que tu tava falando, era essa daqui, ó. Corajoso, né? Corajoso. Mas tá no método, ó lá. Daqui o Zone. Não gostei desse rompimento, mas teve ineficiência pelo menos. Passou sufoco, mas no final a glória veio. Eu acho que faltou uma manipulação aqui embaixo, entendeu? Pra gente confiar mais nessa compra. Igual a gente pegou no Shao. Faltou um pouquinho mais disso aí. Entendeu? Mais boa. Top. Turma, pô, queria pedir um favor pra vocês aí. Bora agitar essa semana? Vamos agitar, vamos agitar. Vai lá no grupo e dá o feedback dessa aula de hoje lá no grupo. Eu vou até ver quem tá mandando mensagem lá. Vamos agitar lá, movimenta o grupo, tropa. Vamos dar uma movimentada aí, segunda-feira, 9h56 da noite. Vamos chover esse grupo de feedback aí da aula de hoje. Essa aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Olha lá, o Wesley, o Magal já tá digitando, vocês são brabo. Quem faz a mentoria é vocês, tropa. Não tem jeito não. Vocês não mandar o feedback da aula de hoje no grupo, como é que eu vou chegar lá e vou mandar o feedback, né? Manda lá, ajuda a gente a entregar um conteúdo aqui de alta qualidade pra vocês. Passei a tarde preparando isso aqui, alguns insights. E amanhã a gente vai estar ao vivo novamente. Cadê a Bruna? Ô, Bruna? Bruna Navegante já foi embora. Cadê a Bruna? Bolou aula. Me fala aí, Bruna, se respondeu suas dúvidas. CRT, liquidez interna e externa. O Jorge do HTF PLTF. O Wesley, como é que vai ali do gatilho de entrada. Pessoal das perguntas no começo da aula lá. Manda aí que eu tava vendo aqui. Ó,
Ó, só os gente boa. Vou falar o nome de só quem é gente boa agora. O Magal, o Wesley, Rodrigo, Bruno, Daniel, que tá mandando lá no grupo. Feedback. O David, o Allen, o Brand, Vini Costa, vocês são bravos. Ai, ai. E tropa, ficou alguma dúvida? Manda aí. Se ficou alguma dúvida, agora é a hora. Agora é a hora. Ó, coisa linda. Mentoria movimentada. Isso aqui que dá vontade de dar mais aulas pra vocês, ó, da gente entregar cada vez mais, ó. São esses feedbacks aqui. Tá vendo? Esses feedbacks é o que motiva a gente a continuar entregando cada vez mais pra vocês e buscar cada vez mais. E eu estou pensando em comprar uma mentoria gringa de um trader famoso, grande, lá de fora de US$ 20.000. E esse trader é do método que a gente aplica. E vou trazer tudo para vocês. Tô pensando ainda, tô pensando. Lá de fora. Eu tenho que refinar um pouco meu inglês para ir para essa mentoria aí. Deixa ele em dia. Só vou falar o nome do trader quando eu ir, pô. É que final de ano ficou corrido. Agora ele vai fazer final de ano, aí ficou corridaço. Final de ano eu tenho que fazer o nosso presencial no final de ano. Ô, deixa eu perguntar para vocês, vamos conversar? Vamos conversar da nossa confra? Se liga. Ó, tem que fazer uma confraternização, todo mundo junto, que é um encontro de um dia, de todos, todo mundo que é mentorado, tá ligado? Aí eu alugo um espaço. Quem consegue vir? Aqui em São Paulo. O último que a gente fez veio 50 pessoas. Nesse eu não faço ideia de quantas pessoas vai vir, porque a gente cresceu bastante, né? Depois eu vou abrir uma enquete, mas só pra saber no chat aqui. Paga pra entrar? Não. Não, não entre aspas, tá? Porque da última vez eu falei, ó, não paga nada pra entrar. A galera, 80 pessoas confirmou. Eu peguei muito mais comida, muito mais coisa que foi pra 50 e sobrou pra caramba. Eu fiquei o mês inteiro comendo a mesma coisa. Aí vocês me lascaram. Então eu vou colocar uma taxa de R$ 100. E se não for, eu vou roubar seus R$ 100, vai ficar comigo. Poucas. Entendeu? Vai ter uma taxa de R$ 100. É simbólico, vai. Vai, é simbólico, pô. R$ 100. Eu vou cobrar nesse só 100, mas não é o valor do negócio, é simbólico ali pra poder confirmar tua vaga. Fala assim, caraca, R$ 100 simbólico é foda, hein? Mas é, tropa, senão vocês vacilam comigo. Vai ser quando? Então, é isso que eu queria conversar. Quando que vai ser? Eu acho que dezembro é muito ruim de fazer, porque é dezembro de festas, né? Vocês vão querer passar com a família de vocês. Teria que ser ou em novembro, que eu não sei se vai estar muito em cima pra avisar vocês. Entendeu? É isso que eu tô pensando. Será que novembro vai ficar em cima pra galera se preparar pra vir? Ou eu faço no final de novembro, ou em janeiro. Certeza, aí janeiro é certeza. O que que vocês acham? Me ajuda aí. Qual é o melhor mês aí? Não, eu de qualquer forma vou ter que abrir uma enquete, tá? De qualquer jeito eu vou abrir uma enquete, mas coloca aí no chat. Férias das crianças pra quem tem filho. Pô, vai ser um dia só. Vai ser num sábado ainda. Fica de boa em janeiro, novembro ou dezembro, melhor janeiro. Avisa no começo de outubro e faz final de novembro. Janeiro, pra quem é CLT. Eu vou abrir uma enquete no grupo. Eu vou conversar com a Yara, aquela que vai organizar pra gente isso aí. Aí eu vou mandar a enquete no grupo. Janeiro, se eu estiver fazendo saques, eu vou. Em treinamento esse mês. A Wesley só vai na base do. Como é que é? Da ameaça. Só vou se eu estiver sacando. É isso aí, velho. Janeiro, janeiro, janeiro. Eu acho que janeiro vai ganhar, mas eu vou ver. Eu vou abrir a enquete. Tem novembro e janeiro. Demorou então, tropa. Olha o pessoal dando feedback lá. Olha lá. Tá figurinha feia da porra, Ellen. Que isso? Eu vou até apagar. Eu vou até apagar. Olha lá.
Isso aqui é coisa de jagunço. Isso aqui é um grupo classudo. Tem que ter figurinha. Eu vou te mandar uma figurinha. Eu não consigo apagar, velho. Perdi a moral. Perdi a moral. Apaguei. Pra mim. Ah, não, deu certo. Vou mandar uma da hora aqui. Essa aqui. Pronto. Tropa, é isso. Esse foi o nosso encontro de hoje. Tamo junto. Um grande abraço e até amanhã na Nova York Open. Valeu! Fui! Tamo junto, tropa. Último trader romântico, eu deixo. Valeu, pessoal.